Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Bom, estamos hoje aqui com o episódio 14 com o Ricardo Tubaldini. Ricardo é médico veterinário, né? Cirurgião geral e ortopedista. Faz 15 anos que faz só cirurgia. 8 desses anos trabalhando no maior hospital, um dos maiores hospitais de São Paulo, né? 7 anos como volante. E, além disso, é integrante da Seleção Brasileira de Agility há bastante tempo, né? Desde 2018. E é sócio proprietário e CEO, o cara é muito chique, CEO, do portal cachorrogato.com.br. Muito legal, bem-vindo, Ricardo. Vamos bater um papo bacana aqui. Vamos lá. Bom, primeiro, antes de tudo, a gente quer fazer nosso merchan aqui, pedir para o pessoal, né, por gentileza, curtam o nosso canal, se inscrevam, compartilhem os vídeos, né, mandem perguntas, façam comentários, isso ajuda bastante a gente a crescer, a gente está bem no início, já estamos tendo bons resultados, mas, por favor, incentivem o nosso trabalho. Bom, Rica, a gente gosta bastante de saber o início de tudo, cara. Como é que você virou veterinário? Desde criança já era um sonho ou apareceu do nada? Como é que foi isso? É engraçado que a minha história da veterinária, ela começa junto com a história do agility, porque comecei com 13 anos a fazer agility e nessa escola de agility tinha a doutora Alessandra. Ale, obrigado aí por tudo, quem me ensinou a operar. E eu fazia agility e aí ela tinha umas clínicas e tinha centro cirúrgico. E eu sempre gostei muito da cirurgia em si, desde quando eu fui decidir que eu queria fazer veterinário. Minha família falava que todo mundo... Minha mãe, no começo, ela falava, não, você não vai ser veterinário, ela queria que eu tocasse as coisas dela, não sei o que lá. E aí a família olhava para ela e falava assim, mas o que você acha que ele vai ser? Tipo, eu tava sempre com bicho, eu ia para hotel, queria para cavalo. E começou esse negócio do agility que eu comecei a treinar o meu cachorro numa escola com o Maurão lá na época, e tinha o centro cirúrgico. E aí eu acabava a minha aula e eu ia lá assistir a cirurgia, passava mal. Era engraçado, né? Virou cirurgião, mas eu passava mal. Não desistam de cirurgia. E aí ficou nessa, e aí ficou dos 13 aos 16, mais ou menos assim. E aí com 16, foi meio novo até, né? Que eu faço no final do ano, e eu sou um ano adiantado no colégio. Fui um ano adiantado no colégio. Então com 16 anos eu fui prestar o vestibular, acabei passando na faculdade de veterinária e seguindo também lá Aí só o estágio, o agility eu tive que parar nessa época, porque era faculdade integral. E aí eu continuei com ela fazendo, eu lembro que isso são outras épocas, mas no terceiro ano eu já podia operar, que foi até o que permitiu eu conseguir entrar no hospital. Quando eu fui fazer meu estágio obrigatório lá no Hospital Cães e Gatos, dá para falar também, né? Sim. Que é um dos maiores hospitais, o primeiro hospital que teve ressonância no Brasil, tudo. E qual é o Hospital Cães e Gatos? Chama Cães e Gatos em Osasco, Osasco. do Francisco Rato. Isso. E eu fui fazer estágio obrigatório, eu já sabia operar, acabei tocando uma campanha para ele, fui contratado no estágio obrigatório, nem tive, por isso que eu não tenho um mini currículo, eu nunca fiz um currículo, porque aí acabei ficando por lá também, que foi uma mudança, foi a base da minha carreira, mas foi meio que eu estava fazendo um esporte, acabou que lá dentro tinha a veterinária, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, fiz estágio a faculdade inteira lá, né, e aí acabou que virei o que foi. Mas eu não ia ser ortopedista, isso daí é uma coisa que é engraçado. Desde aquela época e até hoje eu consigo até realizar isso, eu queria fazer videocirurgia, mas até hoje ainda não é uma realidade. Assim, hoje já tem até mais pessoas oferecendo, mas na época tinha um professor do Sul, tinha o COSU, que era com quem hoje a gente ainda tem a oportunidade de fazer, e eu queria seguir nisso daí, só que na ida para o hospital, eu me encontrei com o Paulo Yamaguchi, que é um dos primeiros, assim, dos ortopedistas, dos raízes aqui do Brasil, ele que trouxe muita coisa de cirurgia, ele fez pós-doc no Japão, e eu fiquei 6 anos junto com ele, até a hora que ele aposentou, eu acabei até assumindo junto os casos dele lá no hospital. E aí eu acabei me apaixonando pela ortopedia, e hoje eu sou... É o que eu trabalho e eu consigo hoje fazer a videocirurgia, que é algo... Muitas pessoas acabam não conhecendo essa possibilidade na veterinária, mas... Que é tipo artroscopia, essas coisas? Não só a artroscopia. A artroscopia, às vezes, tem o procedimento curativo, mas às vezes ele é só um procedimento diagnóstico, né? Então, para ver menisco, para ver ligamento, para ver algumas outras coisas.
A gente faz a cirurgia mesmo, desde a castração por videoláparo. Então, entre os dois trocáteres de trabalho, o trocáter de câmera, e a gente faz a castração, aí agora às vezes dá para fazer cistotomia para retirada de cálculo, cistectomia de fígado para tirar a vesícula biliar. Mas na parte ortopédica não dá muita coisa. Na parte ortopédica, em humanos, praticamente só se faz, né? Eu falo porque eu fiz no meu joelho várias vezes, mas eu não vejo em cachorro acontecer isso. Tem um pouco da limitação do tamanho, é muito difícil a área de trabalho, né? Limitação visual, mas também é muito limitado, eu julgo por 2 motivos. Um, porque o equipamento, ele é um negócio absurdo de caro para você conseguir fazer da maneira correta, e a gente gosta de fazer as coisas para tirar 10, né? Fazer um negócio que eu conheço, que é o Cosu, que tem esse centro cirúrgico dessa maneira, que é um investimento absurdo. E a outra coisa é que, porque sempre as pessoas elas vão direcionar a medicina no sentido das dificuldades. E uma dificuldade que tem, que é um grande problema na medicina humana, é a infecção. É a exposição e a infecção. Tanto para a cirurgia de abdômen, quanto para a cirurgia ortopédica. Na veterinária, lógico que você tem que fazer sempre tudo, mas você tem menos disso, né? O sistema imune é diferente. Então, eu acho que acaba a falta da necessidade. Se tivesse, toda vez que você abre um joelho, que nem não teve a Simone lá, que abriu o joelho no Einstein, teve infecção, teve que fazer prótese total, ela foi só trocar o menisco. É a mesma coisa. Se tivesse corriqueiramente altos índices de infecção, eu acho que talvez tivesse direcionado bastante nesse sentido. Mas a veterinária ela vai direcionando dentro do que são os problemas. Por exemplo, a evolução que a gente vê, que é aquela cirurgia que você viu, que é a cirurgia de joelho, por exemplo. A cirurgia de joelho, você vê que toda hora ela está dando um passo a mais. Por quê? Porque é uma cirurgia que tem muita técnica, porque toda cirurgia que a gente fala, toda cirurgia que tem mais de uma técnica é porque nenhuma funciona. Então tem muita técnica, você tem que saber direcionar a técnica, e eu acho que acaba caminhando mais para esse problema. O vídeo, se você parar para ver todas as vantagens, se as pessoas parassem mesmo para ver todas as vantagens, seria muito melhor fazer tudo por vídeo, igual se faz em humanos. Só que as pessoas sempre, poxa, mas eu já faço assim, não dá problema. Então, dane-se em relação à recuperação, dane-se em relação à dor de transcirúrgico, a quanto você tem que aprofundar e todos os riscos que tem de infecção. Tá? E hoje em dia, como não são todas que se fazem por vídeo, existe muito problema de infecção pós-cirúrgico? Como que vocês fazem para evitar? Qual que é a importância do proprietário nesse pós-cirúrgico também? Eu acho que em relação principalmente à infecção, eu acho que está bastante sob responsabilidade do profissional. Tá. Então, você fazer num centro cirúrgico adequado, você usar material adequado, esterilizar adequadamente, você ter todas as maneiras de você conseguir se cobrir. Apesar de ter menos, se você fizer esculachado, vai ter. Uhum. Principalmente em ortopedia, que acho que talvez seja a área que tem mais casos de infecção. Então, você vai sempre evoluindo. Então, você vai desde ter todo o material, por exemplo, hoje já é mais comum, principalmente em São Paulo, mas não é incomum, inclusive em hospitais de humanos, você não ter uma furadeira, que nem aquela que você viu minha, a furadeira e a serra ortopédica, ou seja, uma furadeira que ela pode ir para autoclave. São furadeiras que elas ficam em outros métodos, ou por luz, ou por formol, ainda existe, você acaba aumentando um pouco a possibilidade. Assim como o campo, assim como você fazer uma esterilização, uma boa higiene prévia, fazer uma boa asepsia. Tudo isso você vai se cobrindo. Eu não julgo, porque hoje, como eu trabalho volante, primeiro que você escolhe os lugares onde você vai querer trabalhar e você sempre trabalha da sua maneira. Mas quando você trabalha principalmente com giro, que é aquilo que a gente estava falando de plano de saúde. Uhum. Quando você vai ter que fazer um negócio com giro, você vai abrir essas portas, porque você vai ter que fazer um negócio um atrás do outro, não vai dar tempo de fazer uma boa desinfecção. Mas, para mim, eu acho que o principal em relação a você evitar desses problemas seria em relação ao trans. Em relação ao pós, lógico, você fez uma cirurgia ortopédica. O cachorro tem aquele negócio que ele vai parar de sentir dor bem mais rápido, né? Então o cachorro está com ponto ainda, não acabou nem de cicatrizar a pele, quanto mais o resto, e a pessoa te manda um vídeo do cachorro correndo na terra, correndo na grama. Ou se não, meu cachorro está dando dificuldade para dar o remédio, hoje eu não consegui. Pô, você tem que dar um antibiótico no pós-cirúrgico, dependendo da cirurgia, às vezes precisa mais, às vezes precisa menos,
mas isso eu acho que fica bem a cargo do proprietário, porque às vezes até a gente, né, quando é nosso cão, a gente vê como que é, mas eu acho que esse cuidado de pós-cirúrgico acaba sendo um pouco relaxado quando você vê que o animal ele tá voltando ao normal, e ainda dentro lá ainda não tá nada normal, né? Tá, então, no pré-cirúrgico, a responsabilidade do proprietário é saber escolher bem o profissional, né, que seja feito num centro cirúrgico adequado e tudo Exato. mais. E no pós-cirúrgico é seguir as recomendações, né? Agora, qual é a responsabilidade do cirurgião ortopedista no pós-cirúrgico? Ou seja, tem alguma coisa que é importante que esse profissional acompanhe com certa frequência ou peça vídeos, eu não sei. Deixa eu fazer como é feito. Pode falar. Aqui. Aí na parte da fisioterapia, né? Sim. E isso está tão avançado quanto a cirurgia, e essas equipes estão se conversando, todo mundo que opera faz fisioterapia direito? Não, acho que, como em qualquer área, não é unânime. Existem pessoas que valorizam mais e preconizam mais ter uma fisio, tem profissionais que acabam não focando tanto. Eu gosto muito de fisioterapia, eu gosto de fisioterapia até pré-cirúrgica, dependendo do caso, dependendo do que a gente vai ter que fazer. Por exemplo, cirurgias que você vai despender de um grande planejamento, que vai depender de um tempo, às vezes você já pode começar uma fisioterapia pré, não vai salvar, não vai evitar a cirurgia, mas você consegue já começar a tirar um pouco da rigidez muscular, você começa a já dar um pouco mais de fortalecimento, um pouco mais de confiança e vai deixando a articulação, no caso que for, mais saudável para fazer. No pós-cirúrgico, a minha conversa de pós-cirúrgico é quase sempre, provavelmente vai ter que fazer fisioterapia. Para não falar 100%, porque existem alguns cães que eles acabam voltando a pisar. Para mim, eu gostaria que ele fizesse também a fisioterapia. Por quê? Porque as pessoas vão muito em relação ao animal tá colocando a pata no chão, o animal não tá mancando, mas não é só isso. A fisioterapia, ela ajuda a reequilibrar o balanço, a redistribuição de carga. Por exemplo, na ruptura de ligamento cruzado, uma coisa que é muito comum é romper um lado e depois romper o outro. Por quê? Porque 80% das rupturas de ligamento cruzado, elas estão ligadas a alguma predisposição, que seja alguma alteração endócrina, que seja uma luxação de patela, uma obesidade, mas só 20% que é aquele pitbull, que tem aquela perna daquele tamanho, que realmente rompeu na arrancada mesmo, que foi 100% trauma. A maioria das outras acaba num trauma, né? Nossa, foi na hora que ela foi sair correndo, mas aquilo não foi o bastante para romper o ligamento cruzado. Como tem 80% de que teve uma predisposição, teoricamente essa predisposição vale para o outro lado também. Então é bem comum de os dois lados, rompe um lado, às vezes na própria recuperação, que é quando o animal está exigindo mais, ele rompeu o outro lado. Por isso, a fisioterapia, quanto mais a fisioterapia precoce, ela vai fazer que ele consiga voltar a redistribuir e fazer o balanço do corpo, de maneira que ele não fique forçando tanto os membros anteriores, por exemplo, quanto o contralateral. Então, para mim, eu sou totalmente a favor da reabilitação e aquilo que você perguntou em relação ao avanço. Então, eles estão voando. Então, no pré-operatório, você tem que falar para o proprietário que sempre. Que você vai ter também esses cuidados, essa despesa. E, inclusive, em relação a custos, né? Que você tem que falar. Porque a pessoa, às vezes, ela faz o cálculo da cirurgia, fala, é tudo isso que eu vou gastar? É com a cirurgia. Mas você vai ter esse custo da reabilitação, que não é barato de jeito nenhum, né? Um serviço, a pessoa ela tem que ir lá e dedicar aquele tempo, vai ter que ter o valor. E tem que cobrar, né? Quando a gente fez da Holly lá, a gente fez em domicílio, né? Sim. A pessoa vai lá e faz a fisioterapia. E é um custo, né? A pessoa vai sair da casa dela, vai chegar lá. Aqui em São Paulo, só de você sair e chegar num lugar que a gente está conversando de vir para cá, né? Já é uma perda de tempo gigantesca, além do tempo que ela vai ficar no lugar, né? Sim. Na medicina humana, os ortopedistas, cirurgiões e ortopedistas têm uma fama meio ruim, né? Na veterinária isso também acontece? É engraçado, porque é o marceneiro, né? É o ogro, né? Também, você que tá falando. Também um pouco, mas eu acho que uma coisa que acaba equilibrando um pouco mais em relação a... Na medicina humana é tudo muito mais separado, né? E uma coisa que acaba aproximando bastante em relação a não ser só o ogro, apesar de ter muito ogro, quem que é o marceneiro na medicina humana? É o ortopedista. E quem que é o rei das galáxias? É o neurocirurgião. Na veterinária, a maioria das vezes é a mesma pessoa.
A maioria, hoje já tem até, você vê mais separado até, mas boa parte dos ortopedistas são neurocirurgiões. Eu ainda não fui para essa área, nem sei se vou com esses avanços que estão indo da ortopedia mais específica. Eu fiz eu tenho pós-graduação em neuro, eu fiz a pós em neuro em Botucatu, mas para mim não foi algo que naquele momento eu queria focar, porque isso é coisa de muitos anos atrás, e eu estava em umas outras fases, que aí já aquela outra da outra empresa, que eu estava montando. Mas o que tem a ver a ortopedia com neuro? Boa parte dos diagnósticos diferenciais casam entre os dois, né? Então, o cachorro mancando, ele fica entre o neuro e a ortopedia. O cachorro que ele está com alguma deficiência de locomoção. Você vê um cachorro que está com problema nas traseiras, ele não está conseguindo andar. Você olha, você às vezes julga que é neuro, mas não é, ele está com os dois ligamentos rompidos. Só que ele está há um tempão e ele estava sustentando. Às vezes chega para mim um caso que a pessoa, ele está mancando do membro anterior. E não tem nada no membro, ele tem um pinçamento na coluna. Então, sempre acabou, na veterinária, caminha bem junto. Na medicina humana tem um médico de pé, né? Tem um médico de joelho, não é que é um cara ortopedista, né? É verdade. Ele é ortopedista, mas ele é ortopedista daquilo. Específico. E é muito legal quando a gente encontra. Eu tive a oportunidade, por acaso, de operar a patela de um Sheltie, de um ortopedista de joelho. E aí, só que acabei conversando com a esposa dele, que ela é GO, por acaso, no mundo pequeno, ela trabalhava com a minha irmã, que é GO também, mas não foi, eles se indicaram por aqueles grupos de Sheltie. É o Edu? Hã? O Edu? Não, chama Rafael. Eles são lá do Pará, inclusive eles voltaram agora. Uhum. E aí ela chegou para mim com esse caso, era patela, tudo, e aí, como você já viu de alguns casos que eu atendi seus lá, aí fez a tomografia, eu fiz todo o estudo, mandei para ela, até aí ela que estava tomando coisa, ela virou e falou assim, nossa, eu quero que meu marido converse com você, que ele é ortopedista. Aí eu falei, que legal, que área que ele trabalha? Ele falou, essa área. Aí eu falei, nossa, agora vamos ver, né? Só que E assistiu a cirurgia? ele não assistiu a cirurgia, mas ele acompanhou tudo do resto. Se eu mostrei as fotos, ele acabou não podendo ver. Mas ele falou, nossa, não imaginava que era feito desse jeito, com tomografia, com planejamento, com tudo. E é muito legal, ele me passou, só que assim, é muito mais direcionado, ele praticamente só faz isso. Ele faz ele me mostrou muito. Ele só vê joelho, né? Ele só vê joelho. Mas me fala uma coisa. Eu gostaria que a gente chegasse nesse ponto. Mas aqui no Brasil, você está falando de São Paulo, né? Uhum. Como é que é no interior? O cachorro tem problema de joelho? Tem bastante gente boa espalhada por aí. Tá Não é assim. Lógico que vão ter cidades que não tem na cidade, mas tem alguém na região, tem grupos de ortopedistas sempre. Mas vai ter tomografia? Tomografia, aí você já começa a ter que ir um pouco mais para o centro. Apesar de tomografia já estar abrindo bastante o leque, você tem que vir bastante para o centro. E acontece bastante, quando a pessoa vai a fundo, aquilo que você estava falando sobre a responsabilidade do tutor antes de procurar. Tem que procurar. Você tem que ir ver e saber como a pessoa faz. Porque é muito comum, hoje, você ir para a Bahia operar um animal, aí vem um cara do Rio operar uma prótese de quadril, por exemplo, que agora já tem uns outros veterinários fazendo, mas foi algo que ele foi meio pioneiro e é bem comum, ainda tem vários lugares que já chamavam ele. Vem um veterinário do Rio de Janeiro operar prótese de quadril em São Paulo. Os caras, além de pagar a cirurgia, que já é um absurdo, eles pagam a viagem. Então, no interior é a mesma coisa. Se a pessoa parar, falar, meu cachorro tá com isso, eu vou querer simplesmente ouvir isso, que pode estar certo, ela pode cair na mão de alguém muito bom no interior, não é pequeno, mas se a pessoa ela for a fundo, ela consegue que alguém chegue lá. E se não tiver a tomografia lá, ela vai viajar para fazer a tomografia. Eu pergunto sobre essas questões porque eu converso muito com donos de cachorro, seja para falar de comportamento, seja para ajudar em outras áreas, escolher produtos, escolher um bom daycare, um bom hotel e tudo mais. E quando eu converso sobre essa questão de cirurgias ortopédicas, infelizmente, não são raros as reclamações, tipo, fez a cirurgia, gastei uma grana, não ficou tão bom, não ficou como eu imaginava e tal. Eu sempre falo dessa questão de se escolher bem o profissional e que, às vezes, pagar um pouco mais caro, né, num profissional de qualidade, diminui muito a chance de você ter problemas depois, né?
E você, Ricardo, faz parte lá do nosso quadro de veterinários, né, volantes da Vet Ideal, e é impressionante a qualidade do que você faz. Eu te indico sempre e de olho fechado, assim mesmo, porque eu gosto muito. E quando eu acompanhei uma cirurgia que você fez, é impressionante o cuidado e toda a preparação. Não, o negócio, cara, você fala, não é possível, que é desse, é milimétrico e o cara tem todo o cuidado e não sei o quê. E mais do que isso, né, todo o cuidado com a equipe, né, de ter um anestesista competente ali acompanhando o tempo inteiro e tudo mais. Um aparelho de anestesia adequado, Exato. as drogas mas muitas vezes o cara está adequadas. reclamando por um erro dele ou um erro do pós-operatório que ele não seguiu recomendação também, né? sim. Eu E ia aí falar vai a esses culpa dois pro pontos. veterinário. Exato. Esses dois pontos. É. O primeiro é que as pessoas acham que é trocar uma peça de carro, né? E as pessoas chegam a falar sobre garantia. Eu falo assim, não existe. A garantia sou eu. Qualquer pessoa, você até pode ir para alguém que fale para você que te garante, mas ele não está te garantindo. Você tem que estar ciente disso. Ele está simplesmente puxando você para você fazer com ele. Porque garantia, a única garantia que eu consigo dar é que eu estou fazendo tudo da melhor maneira possível, com o melhor equipamento, eu tenho a expertise, a skill para isso, e eu vou fazer tudo que tiver dentro da técnica. A recuperação vai depender um pouco de você, vai depender da resposta do seu animal à cirurgia, em relação à consolidação, em relação à alteração dos tecidos, por exemplo, em desvio angular. O cachorro ficou 3, 4 anos com a patela luxada, a perna está toda virada. Quando você coloca a perna no lugar, o osso está arrumado, mas e os tecidos moles? E tudo isso vai depender da recuperação. Às vezes vai precisar de um tempão de físio, às vezes vai ter um limite do que vai chegar. E para mim, o principal de você ser um bom profissional não significa que você nunca vai ter complicação. Só não tem complicação quem não opera. Sim. Ou quem não acompanha depois. Uhum. Se você quiser chegar no excelente, quantas vezes você não conhece dentro da medicina? A gente está falando quanto a medicina é mais avançada, a medicina humana. Quantas vezes pessoas você não conhece que fala, putz, eu operei o joelho 3 vezes. Às vezes, existem algumas coisas, mesmo você fazendo todo o planejamento, mesmo você fazendo toda a técnica adequada, alguma coisa acaba não se adaptando da maneira que você gostaria para tirar 10, para chegar até o ponto que você queria, e você fala, a gente vai ter que fazer uma revisão. A gente vai ter que fazer porque aquela técnica que foi estudada e julgada não foi o suficiente, e a gente vai fazer. Para mim, o bom profissional é o que não vai ficar martelando, falando, não, tá tudo bem, quando não tá tudo bem. E isso vê bastante por causa de ego, né? Fala, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Não tá tudo bem, esse cachorro não tá pisando certo. E aí você tem que pegar, baixar sua cabeça, falar assim, a gente vai precisar fazer uma revisão. Então, isso daí, para você conseguir que um bom profissional consiga te entregar, o proprietário ele também tem que estar aberto para isso, para ouvir e falar assim, isso daqui não chegou no que ele queria, vai ter custo de novo, vai, mas o principal é você ir até o final no caso, você dá o suporte. Alguns casos você vai operar e a pessoa às vezes não volta nem pro retorno, você até queria, você até chama, mas tá tudo bem, não sei o que lá. Algumas pessoas, alguns casos, eles vão precisar de um cuidado a mais, às vezes não vai ser só trocar uma peça. Então, às vezes a pessoa está exigindo, fala, nossa, eu tive um monte de problema, mas ela começou com um ortopedista, ele foi lá, fez. Ele precisava de mais alguma coisa, a pessoa não fez, foi procurar outro. Aí esse outro pegou o bonde andando, que já é difícil. Aí ela falou, isso. Não deu certo no tempo que ela queria. Aí ela vai para outra, aí acabou. Às vezes o primeiro já era um bom profissional, mas a pessoa ela não foi um bom proprietário. Entendeu? Então, mas você consegue buscar um bom profissional. Muitas pessoas, principalmente quando são essas cirurgias de desvios angulares, cirurgias de joelho, alguma coisa que é um valor um pouco mais alto, é muito normal a pessoa pedir uma segunda opinião. Eu gosto se a pessoa ela vai pedir uma segunda opinião, para mim, se eu mostrei tudo, que é o tratamento adequado, qual que é o passo a passo, eu não tenho problema com isso. De repente, se ela tiver mais empatia pelo outro, ela vai acabar fazendo, senão ela vai acabar vindo comigo. Mas você pegar opiniões, você entender que a pessoa sabe o que ela está falando, aí você vai conseguir chegar num bom profissional. Não é só um negócio vomitado. Em algumas situações, o proprietário fica meio desesperado. Lógico, tem situações que são emergências e não tem jeito, né? Mas em algumas situações, o proprietário fica desesperado porque o cachorro, sei lá, tá mancando ali e o médico fala que é necessário mesmo uma cirurgia, mas ele quer cirurgia para aquele momento, para aquele dia, para o dia seguinte, e mesmo o médico dizendo que pode esperar uns 3, 4 dias, ele ainda fica desconfortável. E aí ele quer procurar alguém mais rápido
E acaba caindo... E aí, enfim. esse é um caso que a chance É comum, não é, de acontecer? Não, muito comum. muito. Eu estava viajando, né? A gente também tem nossas férias, e a gente teve um caso, não vou, lógico, citar clínica nada, mas era uma fratura, mas faltava assim uns 2 dias para eu voltar. Eu falei assim, ó, ou faz agora. Eu mandei um profissional que quando eu tô de férias ele vai, que é o Dr. Antônio, ou se não, você espera os 2 dias que dava para esperar, era uma fratura de tibia, ok. E aí a proprietária, ela nem quis ir com um veterinário que não fosse o da clínica, porque querendo não era eu que atendia lá. E aí ela saiu correndo para uma clínica e acabou fazendo meio que de plantão. Não significa que você obrigatoriamente vai pegar alguém ruim no plantão, tudo. Claro. Mas normalmente quando você precisa fazer uma coisa, você não vai esperar o que precisa porque todos os lugares Porque não era uma emergência. vão ter a pessoa que ela indica e vão ter a pessoa que ela tem lá para poder resolver. Aí é um erro do proprietário, né? Aí ele no desespero, ele colocou o cachorro num risco que não precisava. Por exemplo, às vezes hoje eu posso trabalhar dessa maneira, que eu opero em determinadas clínicas, as cirurgias minhas eu mando naquela clínica que você conheceu, e eu faço com determinados anestesistas. Às vezes eu falo, ó, essa cirurgia é uma cirurgia de patela, não faz mal fazendo essa semana, na outra semana. Falo, ó, não tem nenhum dos anestesistas que eu quero disponíveis. Isso é uma das coisas que vão interferir no sucesso, inclusive do animal viver ou morrer. E aí a pessoa fala, não, mas eu quero, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, pressionando, não, na clínica lá, eles têm um anestesista e vai fazer. Cara, pode ser bom, mas pode ir nessa, ele tá pegando uma pessoa que tá lá perdida só para poder vender o serviço, entendeu? E aí você pode acabar caindo. Eu acho que pressa e negócio de saúde não funciona. Eu tenho uma curiosidade, sim, se os casos de problemas ortopédicos acontecem mais em cães de raça ou em cães sem raça. Tem algum paralelo disso? Sim, com certeza. Porque os cães de raça, principalmente com muita consanguinidade, necessariamente eles vão carregar os problemas genéticos da raça. E às vezes, quando você tem o cão sem raça, eu opero vários vira-latas com problemas congênitos também. Mas, por exemplo, Spitz. Chega um Spitz, você fala, vai ter luxação de patela. É difícil você achar um que não tem. Então, isso é um problema até na hora, que aí a gente pode até conversar também da parte de criação junto com a parte de doenças ortopédicas, que em relação a você conseguir achar e buscar na hora de você comprar os exames dos pais, os exames dos avós, um exame prévio. Mas se esses exames, Ricardo, fossem a solução, a displasia já tinha acabado. Sim. No caso de displasia. Sim. Não sei como é que é de patela. Porque os caras, a gente faz, quantos anos que a gente faz o exame de exame? Você concorda que com todos esses exames, pelo menos a gente via muito mais cães displásicos quando vinham de canis bons? Você não vê muito menos hoje? Sim. Mas é incomum até. De um canil, daqueles canis que estão sempre fornecendo cães para o esporte. A gente vê um monte de displasia? Sim. Não vê. E nos problemas ortopédicos é mais comum o problema genético ou adquirido? E do que eu trabalho, genético, de longe. Eu trabalho muito com luxação de patela, que é um problema genético. Existe até a luxação de patela adquirida, mas é mais opera cachorro com 8 meses, com 1 ano, que é de consanguinidade. Displasia, teve um Golden agora que eu peguei, que ele estava com 7 meses e as 2 costas femorais luxadas, não tinha mais acetábulo. Ele estava andando com o fêmur apoiado. O músculo que estava segurando. O fêmur apoiado no acetábulo e raspando. Aí a gente teve que fazer, aí tem as 2 opções. Hoje tem como dar opção, não só a técnica de salvamento, que acabou nesse caso sendo a escolhida, porque que é a amputação, né, a retirada da cabeça do fêmur. Hoje tem a possibilidade das próteses, aí já vem o empecilho do custo, né? Uma prótese. E o cachorro tem vida boa quando você corta fora a amputação? Para mim, normal. Amputação? Amputação de cabeça de fêmur. Então, mas eu sei, mas o cachorro tem vida normal? Normal. Pode correr? Pode, deve. Na verdade, o que faz mas como se não tem o encaixe? Porque forma uma pseudoartrose, uma pseudoarticulação. Então, como que funciona o mecanismo disso? Primeiro, que ali no meio vai ter um tecido. Vai fazer um tecido fibrótico que chama falsa articulação. Mas o principal é o quê? Aqui tem a cabeça do fêmur e aqui tem o trocânter maior. Sim. A musculatura ela é toda inserida no trocânter.
Então, se a gente pensar numa bola, você coloca um peso aqui, você amarra uma corda para cada lado e todo mundo puxa, essa bola sobe, certo? É a mesma coisa da sustentação do trocânter. Então, o fortalecimento faz com que o animal consiga apoiar. Lógico, é 100%? Não vai ser 100% quando? Por exemplo, se o animal ele tem que ficar parado e ele tem um lado só amputado a cabeça do fêmur, ele vai ter que ficar fazendo força, concorda? Para ele descarregar ali, porque é o músculo que está sustentando. Ele vai proteger. Então, ou ele vai pinçar, ou ele vai sentar. Alguns não tanto. Às vezes ele já está tão forte que acaba não precisando. Mas isso é um ponto bem importante de falar, porque existe muito erro que vem para mim na hora do atendimento especialista, que é o cachorro diagnosticou, sentiu uma dorzinha, aí fez um raio-x. Tem aquela displasia meio mal menos ali, nem quase nada, assim, você vê que tem um pouquinho menos de ângulo de Norberg, ou tem um negocinho, a primeira coisa que a pessoa fala, diminui o exercício. É o contrário, lógico. Tá errado. E é muito comum, eu falo, não, eu diminuí de fazer, eu falo assim, não, você tem que aumentar exercício de qualidade. Lógico, você não pode ficar jogando bolinha pro seu cachorro no chão liso, duro. Mas ele tem que, numa frequência muito maior, fazer caminhadas, numa frequência muito maior, brincar no parque, fazer o fortalecimento. Um exemplo é a Belly, uma cachorra do Agility, vocês conhecem a Antonella. Uma cachorra do Agility, um Border Collie que ela adotou. A displasia dela é aquela que eu uso de exemplo de displasia ruim, que ainda tá lá a cabeça do fêmur. É a Z, né? É aí. E a Belly compete. Não, eu tive vários cães que a gente manteve musculoso e magro e fizeram agility. O pessoal falava, não tem que fazer, se não fizer, vai ficar gordo, flácido, sedentário, e a Belly, vai piorar. A primeira orientação que a Antonella teve foi de diminuir exercício e parar o agility. Pelo contrário, nossa, mas vai fazer agility e aí vai forçar e aí vai destruir a articulação e não sei o que lá. Enquanto ele tiver músculo, essa articulação já não está funcionando. E ela já é uma cadela antiga, né? E ela compete ainda, Sim. Ela treina no small e ela compete no large. Por quê? Porque ela tem músculo e ela manteve, ela fez um baita no trabalho. Na pandemia ela ficava subindo e descendo escada com a cachorra, que é algo que o pessoal já fala, não pode. Pode, de uma maneira saudável. Você não vai ficar deixando o seu cachorro ficar subindo a escada com a campainha tocando, sabe? Desesperado. Mas fazer um exercício de elevação de nível, você fortalece o posterior, né? E aí tem uma questão que eu sempre tive uma curiosidade. Algumas raças têm mais predisposição a ter fratura, certo? Nas patas. Então, principalmente os micro, né? Isso. Então, sei lá, um galguinho italiano, um lebrão italiano e tal, e deve ter outras que você pode falar. Spitz, tá bom. E aí eu vejo muitos criadores, que eu não sei se são os melhores profissionais para falar sobre isso, dizendo assim, olha, evita deixar o cachorro subir no sofá, ou descer no sofá, ou subir e descer da cama, ou correr muito numa área livre, como uma trilha, porque pode ser que ele bata a pata, e toma cuidado para não pisar, lógico que isso tem que tomar mesmo. Enfim, e aí eu sempre tive, quando eu ouço isso, a minha primeira impressão eu acho que a minha impressão é o oposto. Se esse cachorro aprende a subir e descer do sofá, não estou falando que subir e descer do sofá é certo, tá? Se ele corre, se ele vai fazer trilha, se ele corre, se ele tem contato com outros cães, ele vai aprendendo também a cair, a se equilibrar. E vai criando musculatura, né? Sim, vai criando musculatura, vai tendo noção de distância, vai tendo noção de altura e tudo mais. E isso talvez diminua o risco de fratura. Mas eu não sei, estou certo, estou errado? Como é isso? Para mim, a primeira coisa, todo mundo pergunta quando a gente vai fazer, ele vai voltar ao normal? Fala assim, eu estou fazendo toda essa cirurgia, tudo isso daqui para o animal poder voltar a correr, pular, fazer o que for. Porém, existem exercícios saudáveis e existem exercícios que não são saudáveis. Por exemplo, não tem como ser saudável um animal descer do sofá para um chão duro e liso. Vai ser perigoso. Mas você está falando no pós-cirúrgico, certo? Não. No dia a dia. Não, põe o tapete. Você coloca... Não, o que eu faço para pós-cirúrgico, mas que eu oriento até para as pessoas de aquele animal que vai ser um tratamento conservativo, que não vai. Coloca tatame, coloca alguma coisa que o animal ele vai ter uma absorção de impacto, ele vai ter uma atração, um EVA. Você, meu cachorro ele gosta porque é nossa vida, ele tá ali e ele precisa... Coloca um tatame ali no chão. Tenho vários pacientes, clientes que fecham ali à frente da sala. Não fica bonito? Não fica. Quando vier a visita, você tira alguma coisa. Mas se você não vai conseguir tirar isso do dia a dia do animal, prepara o ambiente para isso. Aquilo de, por exemplo, correr em floresta. É que nem quando o cachorro fica de hotel e aí o cachorro quebra a pata porque ele estava brincando. Você esperava o quê? Mas
é responsabilidade. O seu cachorro ele veio aqui para brincar. Seu filho vai na escola fazer educação física. Se ele quebrar a perna, a culpa é da escola? Não, ele estava fazendo educação física. Então, eu nunca vou falar, ai, nossa, não deixa o cachorro correr na floresta, que talvez seja um dos exercícios mais saudáveis para um cão fazer, por causa de alguma coisa que pode acontecer um acidente. Você pode tropeçar na floresta ali também. Então, eu não acho que uma orientação é válida em relação a você ficar restringindo um monte de coisa, principalmente coisas que são inviáveis. Eu não vou falar, eu falo para a pessoa, ó, seu cachorro no pós-cirúrgico não pode pisar no chão liso, troca o piso da sua casa. Não, não é. Mas eu falo, ó, seu cachorro ele não tem esse corredorzinho aqui, ó, que ele costuma passar, e aí ele costuma ficar com você no escritório, e aí quando toca a campainha, chega o vizinho, ele sai correndo escorregando nesse corredor, coloca um antiderrapante nesse corredor. Falta um pouco de bom senso. Exato, também, né? exato. Nem 80. Limita, ó, pô, tá no pós-cirúrgico imediato, eu quero estar o cachorro junto de mim. Coloca um portãozinho no escritório ali e ele vai ficar limitado a esse espaço. Você limita das coisas que são realmente perigosas que seja possível. Mas você ficar limitando de brincar, ai, não faça agility, ai, não brinque com o seu cachorro no parque. Pra mim isso daí não faz sentido nenhum. O Dan falou do bom senso, eu concordo com você, Dan, mas é difícil a gente esperar bom senso de uma pessoa que é completamente leiga. Mas daí, por outro lado, tem um profissional que muitas vezes não vai na casa do cliente, ele atende no consultório. E o profissional fala assim, não, tem que colocar tapete antiderrapante. O cara mora numa casa de 400 metros quadrados. Mas tem o cara que fala, cara, é impossível. Tem que limitar o ambiente. Exato. É a mesma coisa do xixi e cocô, que você fala pro cara controlar o ambiente, o cara deixa a casa inteira e o cachorro fica fazendo porcaria na casa inteira. Sim, não, você tem toda razão. O que eu penso é o seguinte, às vezes o dono do cachorro, ele arranja desculpa, ele é profissional em arranjar desculpas para não fazer as coisas pedidas. Tá bom, mas aí tudo bem. Sim, mas daí é que tá. Mas daí ele quer fazer, mas ele fala, não vou fazer, porque é difícil. Ah, coitadinho. E ao mesmo tempo tem um profissional que fala, tem que ser assim. Só que ele não tá indo na casa pra ver. E às vezes é num pedaço, como o Ricardo falou, puta, nesse corredor que quando toca a campainha o cachorro corre, põe isso ali. Sim. Eu atendo bastante a domicílio. E eu pego, e é bom isso daí, às vezes do domicílio. Porque às vezes você tá lá, você já vira e fala, você tá vendo essa varanda aí, ó? Só coloca um portão. Esse vai ser o espaço dele de pós-cirúrgico. Se a pessoa tá lá, ela fala, eu não tenho onde deixar. Exatamente. Mas aí tem. Tem dó também, né? Mas é bom senso e boa vontade. Sim. A pessoa, ela consegue colocar um cercado, ela tem uma casa de 400 metros quadrados, coloca um cercado. Coloca um cercado. A gente opera e fica de muleta, né? Quando eu operava o joelho, mas eu operei nos anos 80. Eu fiquei 3 meses de muleta. Protegendo, certo? Sim. Aí, pro ser humano, a gente faz as coisas, a gente entende. Agora, pro cachorro, a gente fica com dó. E o cachorro deixando que o cachorro parece que tá bem a já. gente sente dor muito mais tempo. Tem cachorro que passa 2, 3 dias da cirurgia, não tá mais com dor mesmo. E aí, às vezes o cachorro ele tá querendo apoiar, e aí a pessoa ela quer começar a soltar, ela fala, ai, mas ele já tá andando tão bem. Eu falo assim, ele tá andando tão bem, mas tem uma fratura no osso dele ali. Quem tá segurando é um implante. E você tem que segurar. Se fosse você ia estar com a perninha pro alto ainda ali. Tem muita gente que me procura pelo Instagram e às vezes tira umas dúvidas e são dúvidas às vezes simples, eu ajudo e de fora de São Paulo, eu não consigo atender presencialmente e quando dá para ajudar, que é coisa simples, eu ajudo. Então uma dessas, muitos anos atrás, uns 4 anos atrás, foi, olha, meu cachorro acabou de fazer cirurgia e ele tá ortopédica e o veterinário pediu para ficar restrito, mas eu tô vendo que ele tá agitado e eu tenho dó de deixar ele preso, o que eu faço? E ó, minha casa não tem onde cercar. Ela mandou uma foto, era um interiorzão, então ela tinha um quintal super aberto que já dava pra rua, sabe assim? Mas na foto eu vi e era um cachorrinho pequenininho, acho que era um pincher ou chihuahua, alguma coisa assim, não lembro mais direito. E tinha uma caixa d'água ali. Eu falei, essa caixa d'água tá vazia? Ela falou, tá. Eu falei, então e se você colocar alguma coisa, um tapete na caixa d'água só pra ficar derrapando, e deixar na caixa d'água a maior parte do tempo pra repousar, aí você solta um pouquinho, brinca, anda um pouquinho ali, e depois põe de novo na caixa d'água. E ela fez. Para muitas pessoas isso pode parecer um puta maus tratos, né? Deixar o cachorro na caixa d'água. Mas na verdade, talvez tenha salvado esse cachorro. Maus tratos é você deixar o cachorro... É que nem a minha muleta, tinha que usar. Exato. Não é agradável, exato. Mas me salvou, senão eu tava usando. Então, assim, até que ponto, Ricardo, minha pergunta é, até que ponto você pega proprietários que depois, no pós-cirúrgico, ficam com dó de deixar o cachorro mais restrito de alguma forma possível, aliviável, e por isso acaba tendo problemas de ter que refazer a cirurgia, por exemplo, de novo? Como é que você lida com esse proprietário que é ansioso e fica com dó e quer humanizar o bicho? Eu gostaria de... É raro um proprietário que ele segue tudo. Tá. É raro. É verdade, é raro. Mesmo aqueles que você... Às vezes, pra mim, chega... E eu mando muito físio a domicílio também, né?
Então, para mim, parece, falando, nossa, eu falo, essa daí tá seguindo tudo certinho. Cheguei, o cachorro tava solto no chão liso. Uma semana de cirurgia. Mas tudo tem um limite, né? A gente coloca quase todas as cirurgias o cachorro pode andar no fosse cirúrgico. Andar pode. Se ele fosse só andar, se a gente conseguisse falar para ele, não corre, não pula, até daria. Lógico que nos primeiros 7 a 10, 15 dias ainda tem o problema da inflamação, como de qualquer castração, né? Você faz uma cirurgia, pode inflamar. Mas depois disso, normalmente os implantes, normalmente o que você faz ali de correção, ele sustenta o animal andar. Tanto que a gente preconiza apoio precoce. Ou seja, quanto antes o animal apoiar, é melhor. Mas isso não significa que é para ele pular, entendeu? É para ele começar a querer usar o membro, evitar atrofia, evitar a rigidez muscular, para você conseguir fazer com que o animal, o mais rápido possível, chegue naquele ponto que a gente queria chegar com a fisioterapia, que é o reequilíbrio, que é a reabilitação total, que é ele descarregar no membro quanto que ele deveria descarregar. A maioria das pessoas, eles vão no visual. Então, ou na pele, o cachorro acabou de cicatrizar a pele, ele acha que o osso está cicatrizado. E aí, cada vez, não é incomum as pessoas, assim, eu tenho um papel, né? Eu sempre mando um papel de pós-cirúrgico com todas as orientações. Lá está escrito os tempos básicos de cada um e qualquer dúvida entre em contato comigo. Todos os meus pacientes têm meu telefone. Eu falo, ó, tá tudo bem, não sei o que lá, tá evoluindo bem, ó, que feliz que o Bilu tá apoiando já tá... Ah, mas ele já tá dando umas corridinhas, o pessoal mostra o vídeo, eu falo assim, ele não pode correr ainda. Aí, na outra semana, fala, olha como ele tá bem, ele já tá subindo no sofá. Ele não pode subir no sofá. A pessoa, ela fica meio que tentando que colocar como se, beleza, tá ligado? Mas não tá beleza. Tipo, você sabe que seu cachorro vai poder subir no sofá e sair correndo quando terminar a cicatrização do osso. Por enquanto, ele pode andar. Pega ele na coleira, vai num lugar que não seja muito agitado para ele ficar e anda com ele. Se você tá com dó dele ficar paradinho. Não deixa ele solto onde você tá, porque às vezes fica também que é mais fácil, né? Mais fácil você soltar o cachorro lá onde ele tá do que você pegar e dar atenção e ir lá e sair andando com ele e fazer o exercício de qualidade, né? E tudo isso, no final das contas, tem tudo a ver com o comportamento, com a relação do proprietário com os cachorros. Sim. Então, né, o trabalho que a gente faz, né, de comportamento é incrível, porque ele entra em todas as áreas. A gente conversa com o dermato e o dermato fala, sim. olha, o do proprietário tem dó de fazer restrição alimentar para fazer um teste. A gente conversa com o ortopedista. A gente também acaba indicando esses profissionais. Exatamente. Né? Então... E tem uns proprietários que é aquele que você fala, nossa, se fosse tudo assim, né? E tem alguns, né? Que às vezes fez até mais repouso do que precisaria, né? Você tem que começar a falar assim, ó, começa a dar uma liberada. Começa a dar uma liberada. Sabe quem faz o repouso muito bem? Uma que você indicou que tem um chihuahua lá no Morumbi. Ela construiu um ambiente para o animal no meio da sala dela. Eu uso o videozinho dela assim. O que ela fez? Ela queria fazer todo o cuidado, mas ela não queria. Ela ficou com dó de largar o cachorro mais longe de tudo. Ela construiu um cercadinho, é o meio da sala, puta apartamento gigantesco. Meio... Ela fez um cercadinho, o cachorro tem um ambiente dele ali no meio. E ele tá no meio de tudo. E tá no meio de tudo. Vicky, deixa eu mudar um pouco de assunto. Você se tornou especialista, né? Quantos por cento dos veterinários que se formam hoje em dia, você acha que vão se especializar ou vão ficar sendo clínico geral? Assim, primeira coisa que é importante ressaltar, não existe ainda título de especialista em ortopedia na veterinária. Então, todas as pessoas, elas têm uma carga, elas têm um tempo operando, mas ainda não existe uma entidade que dê esse título. Existem várias que estão no caminho, mas é um negócio que está bem... mas na prática você é um especialista. Mas na prática, quem trabalha com isso, você acaba se especializando com cursos direcionados, você trabalha, eu trabalho com isso. Por exemplo, num título de especialista normal, você tem que ter 8 anos de experiência, eu tenho 15. Entendeu? Então você tem algumas coisas que fazem, provavelmente vai ter alguma prova. Porém, acho que a pergunta que você fez é em relação a as pessoas estão se formando. Quem vai se direcionar para uma especialidade ou quem vai continuar com o clínico geral? E o que o mercado também pede? Se está indo na mesma direção? Eu acho que o mercado hoje ele pede profissionais, você pede uma especialização, mas você, na minha opinião, para você ser um especialista bom, você também tem que entender um pouco das outras áreas, ou seja, ser um clínico também. E para mim, talvez uma das piores coisas que estão acontecendo são pessoas que eles estão se formando
E ao invés deles entenderem um pouco mais da veterinária, então vamos falar, a gente se forma meio burro, vai. É tanta coisa, você aprende do pato, do cavalo e da vaca no mesmo dia. Forras de cultura. E aí não sei o que lá, e aprende de inspeção e de coisa. Na hora que você sai, se você não ficou direcionado numa história, você sai, e aí? Beleza, agora eu sou veterinário, eu posso carimbar, mas e aí, o que eu sei? Então você tem que, mesmo que você faça isso mais direcionado para o que você quer, você precisa entender. Por exemplo, para mim, uma pessoa que ela se formou e ela foi fazer ultrassom e ela não clinicou, ela falhou muito. Mas tem isso? O cara não é obrigado o cara a fazer os estágios, não tem nada disso? Não, a pessoa vai totalmente direcionada. Então ela se forma, ela se formou, ela vai começar a fazer estágio ou trabalhar dentro do diagnóstico, já entra na pós-graduação de imagem e faz tudo direcionado, e a pessoa nunca clinicou. Então, você trabalhar com, você dar o diagnóstico sem você entender... E às vezes nem teve cachorro, né? Às vezes também nem teve muito bicho na vida dela. Dentro da ortopedia, por exemplo, a ortopedia ela é uma cirurgia que a maioria das vezes ela é mais demorada. E o tempo cirúrgico interfere bastante no resultado. Então, tem umas que necessariamente elas vão ser demoradas por causa do caso, mas quanto menos exposição você conseguir, é melhor. Uma pessoa, ela ainda não ficou craque, ela ainda não ficou aquela... Não é aquela pessoa que ela faz aquela cirurgia de tecidos moles, que a gente chama que é a castração, a mastec, que é aquele negócio fluido. Você já vai querer se meter em fazer ortopedia? Você tem que ter a base, entendeu? Então, clínicos bons, que nem você falou, eu acho que vai ser um negócio que vai até faltar e que seria sensacional. Porque o cara, do mesmo jeito que ele vai conseguir resolver o básico, ele vai saber indicar bem um profissional para resolver. Porque às vezes você pega um caso, uma pessoa é clínico, meu sócio é um clínico espetacular lá de São Roque. E ele vai a fundo nos casos. E ele consegue entender a hora que ele vai tratar, para ele não precisar fazer o cliente dele ir para outro profissional, até a hora que ele fala, não, isso daqui eu preciso do especialista. Isso é você ser um bom clínico também. Que eu vejo bem poucas pessoas, não sei do que você conversa de pessoas que estão se formando, eu conheço bem poucas pessoas falando, eu vou ser clínico. Eu não conheço quase nada. Eu converso bastante com médicos humanos, né, e bastante com veterinários, e acho que o bom clínico está em falta. Eu acho que logo a gente vai ter que ter especialidade de clínica geral, porque é muito importante. É fundamental você saber para onde. Os caras procurando hoje em dia médico de família, não estão? Sim, mas é isso, é um bom clínico geral. O cara que conhece a história de todo mundo. Mas qual que é a dificuldade disso? Como que o cara ele vai poder ser um clínico muito bom? Um clínico, se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai ter que ter a clínica dele, vai ter que ser um empreendedor. Primeiro ele tem que estagiar numa clínica. Não. Vamos na realidade que ele já é um profissional bom. Tá. Como que ele faz para ganhar dinheiro só com valor de consulta? Sendo que, inclusive na parte em relação... Não, mas um bom clínico faz pequenas cirurgias, faz uma série de coisas, não faz? Às vezes não, às vezes ele quer ser só um bom clínico. Entendeu? Só que aí o que acontece? Aí ele vai precisar fazer uma especialidade, porque aí ele já consegue fazer um valor de consulta maior, ele consegue fazer procedimentos inerentes a essa especialidade. Por exemplo, o cara é um baita de um clínico, aí ele vai especializar em oncologia. Não necessariamente ele precisa ser cirurgião. Se ele for cirurgião, é um bônus, porque ele consegue fazer um ticket médio maior. Porque não adianta a gente ficar falando, ai, nossa, a gente faz falta de bom clínico. Não, vamos falar a real. Esse cara precisa conseguir ganhar dinheiro. Senão ele não vai querer fazer, ele vai odiar a veterinária como um monte de gente odeia. Tem um monte de veterinário que odeia a veterinária. Não é verdade? Sim. O pessoal fala assim, nossa, por que você vai falar pro seu filho fazer veterinária? Entendeu? Para mim, esses caras, eles não enxergam a veterinária da mesma maneira que eu enxergo, da mesma maneira que você enxerga. Não, eu tenho um pouco da sua visão, porque eu vejo muito veterinário ganhando menos que muitas outras profissões. Porque que adestrador, por exemplo. Eu vejo. Não, mas adestrador... Mas isso muito. Mas menos que profissões até que veterinário ganha 2, 3, 4 mil reais, que é quase o valor de uma faxineira. Sim, é isso. Eu esqueci quem que dá essa palestra, não sei se é do Giroso, se é do outro lá que é cardiologista, que é uns caras que eles dão essas palestras bem de coach de veterinário, que ele começa a palestra, desculpa se eu não vou lembrar o nome de quem tem foi. Problema. Eu não assisti essa palestra, mas alguém me falou sobre essa palestra e eu acho que é um ponto muito legal, que ele começa com um cara fazendo malabarismo no farol, e aí ele fala, esse cara ele ganha tanto por dia, no final do mês está dando 3,5, 4 mil. Se você é veterinário e você está ganhando menos que isso, você está fazendo alguma coisa errada. Sim.
Entendeu? Você tá ganhando. Que é o exemplo é o cara que tá lá no Farol. Exato, mas é isso. Entendeu? É isso. E aí, assim, e a gente O tá cara do Farol falando tem Pix, o cara tem maquininha, o cara tá se profissionalizando. Né? Na minha época, quando eu me formei, o pessoal tinha medo de indicar outros profissionais achando que ia perder cliente. No caso, assim, o cara tem uma clínica, o cara é clínico, o cara às vezes pode até ser especialista numa área, mas não é em outra. As pessoas estão indicando e está acontecendo bastante isso ou ainda tem medo de perder cliente? Dentro de São Paulo, a solução é como eu atendo ele. A clínica, ela não precisa ter todos os profissionais lá dentro, mas ela precisa ter alguém que chega lá e atende, que é o serviço que... Isso é o que eu trabalho hoje. Então, em vez de uma clínica, que é uma clínica pequenininha, mas é uma clínica que faz tudo direitinho, ela tem um centro cirúrgico, tem tudo certinho, e ela, ao invés dela ter uma cirurgia totalmente específica de ortopedia e ela precisar mandar para um lugar maior, que ela corre esse risco que você falou, dela perder o cliente nas outras coisas em volta, eu passo o meu valor, ela me paga. Algumas clínicas só repassam o proprietário, algumas clínicas colocam um valor que está totalmente certo. Isso daí, para mim, tem os custos de estrutura, de tudo. E aí o profissional atende. Em São Paulo, é muito comum isso. Quantos profissionais especialistas você não deve ter lá? Puta, muitos, não sei quantos, não parei pra contar mais. Tem o cardio, o dermato, o ortopedista, a fisioterapeuta que fica lá dentro o gastro, tudo. O cara que faz inseminação, né? Existem lugares que, por exemplo, o hospital que eu trabalhava, ele tinha muita fama de roubar cliente. A pessoa mandava lá fazer um exame e já ficava lá. E a pessoa ficava lá. A realidade... A pessoa está vindo de uma clínica que ela quase não tem estrutura. Ela chega lá, ela conhece profissionais bons, ela vê uma baita de uma estrutura, ela resolve tudo lá dentro. Às vezes conveniência, né? Porque qual que era a regra? Era se o animal veio para exame, não pode passar valor de cirurgia e não pode orientar nada sobre isso. Você faz o exame e vai. A pessoa, ela sai do ultrassom, ela vira e fala assim, eu quero passar com o cirurgião. A pessoa fala, não pode. Ela fala, então eu pago uma consulta nova. E aí? Eu quero passar aqui. Você vai impedir a pessoa de passar? Não. Então, eu acho que o que falta... É isso que acontece. Mas aí que tá. E aí as pequenas clínicas acabam sofrendo, né? Por isso que, para mim, a solução das pequenas... não porque é o meu serviço, trabalhar mas... como equipe. É isso. Ou se você vai trabalhar com uma parceria, você tem que trabalhar com uma parceria que você saiba que vai mandar de volta. Lá em São Roque mesmo, tem muitas clínicas que mandam cirurgia ortopédica para mim e eu mando de volta. E eu converso com as pessoas e, normalmente, o proprietário entende, mas quando é um negócio mais... meio que pau a pau. Quando é muita diferença, é muito difícil da pessoa. Tem isso que você está falando, tem toda a razão, mas também tem um trabalho um pouco mais difícil de se fazer e que acho que adestradores não caíram em si ainda, veterinários também não, que é trabalhar como uma empresa, que é você fidelizar o seu cliente, que é você realmente prestar um bom serviço para o cara querer estar com você. Então, assim, eu tenho um cliente de 15, 16, 17 anos atrás, o cara manda mensagem, Gustavo, quanto tempo, cara? Como é que você tá? Tá trabalhando ainda com cachorro? Eu falo, claro, puta, eu preciso de uma ajuda aqui de que ração, que produto, que caminha que é melhor, como que eu faço para escovar o cachorro? E eu ajudo isso e não tem custo. O que eu vejo alguns colegas fazendo? Ah, cara, olha... eu não sei, puta, tem várias marcas, mas você conversar. Meu, ajuda o cara, é uma mensagem, sabe? Isso acontece muito comigo, eu faço a cirurgia ortopédica. Aí você ganhou a confiança da pessoa porque deu tudo certo. Aí o cachorro tem um problema de pele. Aí a pessoa, ela quer que eu fale sobre o problema de pele. Mas como que pra mim é o fidelizar? É eu conseguir dar uma orientação boa. Para procurar um bom vai ser até onde eu sei, que vai ser bem limitado. Não em relação a eu não saber a dermatologia, em relação a você fazer um atendimento à distância, né? Que a pessoa tá querendo falar isso daí no WhatsApp. Eu não vou falar para a pessoa pagar uma consulta minha de ortopedia, que não é barato, sendo que ele pode investir a mesma coisa e já passar. Então, como que eu mantenho? Aí que você acaba virando? Você vira meio que o guru, né? Você vira tudo que a pessoa precisa pro bicho dela. Se eu cobrasse por tanta coisa que eu indico e ajudo... Então, mas é que não dá. O cara fala, me arruma um criador de shih tzu. Me arruma um ortopedista. Me arruma uma ração, não sei o quê. Mas o ponto do Gustavo é exatamente isso. Para você te falta cliente em qualquer uma das coisas que você faz? Não, Por quê? Não. Porque todo mundo tá em volta de você. Por exemplo, eu parei de criar Border Collie e o pessoal me indica. Daí eu falo, eu não crio. Mas daí eu indico outros. Exato. E nisso você vai estar deixando... É exatamente isso que ele falou. Você deixa o ciclo em volta de você. É o que eu faço também. Sim. E outra coisa que eu percebo muito... Eu falo o que eu tô fazendo hoje em dia. Quando o cara depois se lembrar do que eu faço... ele vai voltar. Agora eu tô fazendo isso. Você precisa de alguma coisa disso e vai. Por exemplo... puxa, eu quero que meus clientes passem com o Ricardo, porque eu confio no Ricardo. Só que muitas vezes o cara mora longe. Se o Ricardo atende pela minha clínica, eu ganho uma porcentagem. Mas se o cara atende domicílio, como eu já te mandei, né, para alguns casos, cara, eu não ganho nada. Mas
aquele cliente, eu falo, então não vou indicar o Ricardo. Não, ele tá na sua volta. Meu, esse cliente ele volta pra mim pra fechar o Se orçamento. você resolver a vida dele, ele vai voltar pra você. Você quer saber, hoje eu trabalho atendendo clínicas, então normalmente as clínicas, como a dele ou como várias, me chamam e aí eu atendo o cliente delas. Mas eu sempre tive bastante cliente de indicação de um para o outro. Primeira coisa, isso não é todo mundo que faz, mas todos os meus pacientes têm meu telefone. Porque se a pessoa sem noção é difícil, mas sem noção tem em qualquer lugar. Mas você acaba dando aquele suporte naquele momento inicial que a pessoa precisa muito. Só que ela tem o meu contato. Era isso que eu ia falar. E aí o que ela faz? Quando o cachorro do amigo dele tá mancando, ele já pega e já passa direto o meu contato. Se veio por alguma clínica, o que eu faço? Eu já atendo nessa clínica. Eu vou ter que atender em alguma clínica. Eu mando na clínica que já foi. Uma mão lava a outra, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo que hoje, eu não dependo das clínicas me indicarem. Hoje eu tenho uma quantidade de clientes que vão direto para mim, que já conseguem fazer o meu giro. E as clínicas acabam sendo mais o fixo, né? Porque tem um aqui, tem um ali. Mas eu tenho o meu giro. Se todas as clínicas parassem de me chamar, eu só precisasse mandar, dá. Por quê? Exatamente por isso. Você deixa as pessoas em volta. Não, mas é importante você dando um bom suporte, né? É importante você ter esses hubs em vários locais da cidade, porque às vezes o cara que tá, sei lá, no Ipiranga, o cara não quer ir atendendo uma clínica na Lapa. Entendeu? É legal você ter uma clínica ali na região, por exemplo, né? Mas o que eu ia falar é justamente isso. Outra questão que eu acho que não fideliza e que eu vejo como um problema, existe a discussão, mas eu vejo como um problema, tá? Eu estudei veterinário, sou veterinário, mas eu tenho vida, então eu não vou atender o cara às 10 horas da manhã, não vou atender de domingo, não vou atender um pós-cirúrgico. Eu entendo que o cara tem vida, o cara tem que trabalhar, o cara tem que descansar, tem que viajar, tem que... Mas o cliente, cara, ele quer ser atendido, ele tem uma dúvida, você vai falar assim, não, hoje é domingo, eu não vou responder. Você escolheu ser veterinário, eu escolhi ser um profissional de adestramento. O cara me manda mensagem no domingo, manda às 10 da noite, se eu tô acordado e vejo, eu respondo. Se estiver dormindo, né? não vai, né? Senão fica pro dia seguinte, né? Mas... Ou às vezes eu tô no dia corrido, às vezes fica até 2 dias. E eu falo pro pessoal, cara, se eu não responder, me dá um oi de novo, porque às vezes fica lá pra baixo no WhatsApp. Meu, por favor, não é sacanagem, não tô a fim de te sacanear ou de ser displicente, mas me dá um oi de novo aí que passou. E os veterinários não querem fazer isso, eles querem falar assim, não, eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. Então acabou. Então você vai estar limitado a esse tipo de cliente. E se para você o seu giro vai bem com isso, não, tudo bem. Não, mas é que tá. O giro não vai bem, ele reclama da profissão. Então, eu tenho um amigo meu. Então, esse é o outro ponto que eu ia falar. Por exemplo, para mim é muito comum. Não, mas aí é burrice, né? E isso até tem uma discussão com a esposa, né? Que a esposa é europeia. Aí eles têm um negócio de trabalho, né? Na hora que para de trabalhar. Uhum. E eu fecho muita cirurgia deitado na cama na hora que a gente tá assistindo a noite de dormir. Por quê? Às vezes o negócio aconteceu aquela hora, e aí ela foi num lugar, e aí ela não sentiu confiança, aí ela perguntou pra amiga, a amiga deu o telefone. Se eu não falar nessa hora, alguém vai falar. Sim. Alguém vai falar. E pra mim, sinceramente, assim como você, eu coloco meus períodos que eu quero descansar. Então eu falo, eu vou querer passar o mês de julho lá na Europa com a família e competindo, eu vou querer ir pro coiso, eu vou tirar uns 4 dias, vou lá para Paraty, você tem os seus períodos, você me explicou já que você tem o dia de tempo em tempo você tira, por quê? Para eu não me sentir lesado de responder essa hora. Sim. Mas para mim, eu vou estar dando um bom suporte, e eu falo isso no pós-cirúrgico que você falou das 11 da noite. Uhum. Eu falo para o proprietário, eu falo assim, se acontecer alguma coisa, a maioria das vezes é algo que ele não precisaria sair de casa de jeito nenhum. Me manda mensagem às 11 da noite. Às vezes vai ser mais rápido de eu te responder do que no meio do dia. Uhum. Mas me manda essa mensagem, porque às vezes eu te dando essa orientação, eu protejo a minha cirurgia dele ir num lugar e fazerem uma puta de uma cagada. Sim. Entendeu? Só que eu tenho um amigo meu que ele formou médico. Uhum. Ele falou assim, putz, eu não vou querer trabalhar com emergência. Beleza, ele escolheu uma atividade lá, um caminho na medicina, que ele ia trabalhar com doenças crônicas. Uhum. Beleza, mas aí você... Ok. Agora, se o cara quer ser cirurgião, tem que se meter com emergência. Sim. E tem outros caminhos também. Se o cara não pode... O Ricardo deixou um substituto quando foi viajar. O cara não pode... Ele pode ter, de repente... vai ter custo? Vai, mas paga uma secretária que atende da meia-noite às 8. Entendeu? E fica respondendo no WhatsApp, entendeu? É isso. Se for realmente uma emergência, te liga. Eu não sei. Tem outras soluções, cara. Se o seu trabalho vai necessitar que você esteja, arrume os outros horários para você falar, esse é o meu horário. Então você escolhe o horário, fala, esse final de semana, por exemplo, eu não gosto de marcar nada no final de semana.
Se for necessário, se for uma emergência, até vai. Por quê? Eu, quando trabalhei no hospital, eu trabalhava muito de final de semana, feriado, de tudo. Eu coloco, mas eu, lógico, continuo dando o suporte que precisa, quando vai precisar para alguma emergência, se eu estiver livre. Mas, ao mesmo tempo que no período onde eu estou trabalhando, eu dou todo o apoio possível. E com isso você fideliza. Com isso, eu não tenho problema de uma pessoa pegar uma segunda opinião. Sim. Porque eu sei que o serviço... que é normal também. O serviço que eu estou fazendo, ela vai entender o que você está fazendo e você vai estar fazendo um negócio a mais que você está dando esse suporte. Eu incentivo as pessoas, quando me procuram para fazer de comportamento, adestramento, a pegar uma segunda opinião. Eu falo, você pode fechar comigo agora se você quiser, mas se você quiser conversar com outros profissionais, eu te incentivo. Porque aí você vai perceber a diferença do atendimento. Você nem é meu cliente ainda, mas você vai perceber a atenção que eu estou tirando agora e o que os outros caras vão te dar. Se o cara não estiver indo só por valor... É isso. Ô, Ricky, você já foi sondado ou você pensa em dar aula? Em ser professor? Eu teve uma conversa desse até no outro podcast, que o Renato, esse meu amigo que é veterinário, ele fala, você tinha que ser professor. Eu gosto de ensinar, sabe? Mas eu hoje... Não fazer concorrente? Não. Isso daí não tem problema. Eu vou colocar vocês dois para conversar. Eu pensei que você fosse... Não, eu vou colocar vocês dois para conversar. Eu já falei. Sim, vocês vão falar de um do outro, que eu acho que as coisas se conversam. Mas eu gosto de ensinar. Eu acho que é legal isso. Só que hoje, para mim, a maneira de você ser professor, por exemplo, de universidade... O tempo que eu teria que dispor para ser professor de universidade versus, primeira coisa, o salário e versus o que eu vejo hoje como um retorno, eu acho que não vale a pena para mim, nesse meu momento profissional. Se eu, de repente, chegar num ponto onde eu falar, tem um monte de coisa que eu queira e eu estiver com tempo, eu seria professor com gosto, sabe? Mas eu não seria professor, tipo, vai lá dar aula, que aí você vai ficar famoso, as pessoas vão falar assim, não. Pra mim, eu acho que tem outras maneiras de eu conseguir fazer meu nome. Fica famoso. Do que esse. Não, é porque acaba sendo, você acaba ficando em evidência. Mas tá te faltando cliente? Não, exato. Então. Exato. Tá famoso pra quê? Então, é exatamente por isso, porque pra mim, eu tenho colegas, inclusive esse meu colega, e os caras só reclamam. Por quê? Porque vamos falar a verdade. Mas você dá curso, eu vi você dá uns cursos por aí, não dá? Eu acompanho, eu faço às vezes monitoria, tem alguns professores que eu gosto muito que eu sigo, mas eu ainda não... Já me chamaram para fazer curso. Já o próprio Rodrigo lá do Edu, ele queria que eu fizesse montasse um curso de cirurgia básica. Falei, se você estiver disposto a fazer a estrutura, eu dou a aula, tá ligado? Mas não é algo que eu quero nesse momento, eu não vejo como... Sei lá, tem muita gente que tem tesão de ser professor, que quer fazer isso independente, custe o que custar. Eu acho que se eu tiver uma hora que tiver muita gente querendo ouvir o que eu tenho para falar, eu posso fazer, mas nesse momento... Mas nem congresso, nada, nem workshop? Nunca, não é um negócio que eu gosto muito de pessoas, vocês sabem que eu converso com todo mundo, tudo, mas eu tenho bem pouco... Como que eu vou falar? Talento pra ficar chupando o saco da galera de entidade de classe. Tá ligado? Tentei falar de uma maneira coqueira, mas eu não falei nada aqui. Eu não gosto de ficar em meinho, tá ligado? Pra mim, eu não faço questão nenhuma de estar em meinho. O que eu faço questão no meu trabalho é fazer o melhor possível. E quando eu vou oferecer a minha cirurgia, todo mundo que vai passar, você já teve vários casos, eu vou oferecer o melhor. Se eu não for a pessoa que vou fazer o melhor, eu vou te mandar para a pessoa que vai fazer o melhor. E isso, para mim, tá dando certo. Então, para mim, nesse momento, é o que basta. Mas você falou uma coisa muito, muito interessante, né? Tem muitos profissionais de adestramento, de comportamento, de veterinários e tal, falam assim, não, eu gosto muito de bicho, por isso que eu vou trabalhar nessas profissões, né? E você falou, eu gosto muito de pessoas. E o que eu vejo hoje é que as pessoas que gostam de pessoas são as que estão se dando melhor mesmo, em todas as áreas. Não tem jeito, você não mexe com bicho, a gente não mexe com bicho. Eu vou dar aula de agility... O problema é a pessoa. O cachorro. É o problema. Nós todos deveríamos fazer psicologia. Sim, é verdade. Tem que ter na faculdade da gente pelo menos 6 meses de psicologia, sei lá, para saber falar com a pessoa. Tem uns aí que eu acho até que tem que fazer filosofia também. Vamos fazer uma pausa. Mas professor, a gente é psicólogo.
Sim, Professor de ele é atividade. psicólogo. pelo amor Você de falou Deus, de um né? outro podcast, né, que você foi. Pô, vamos divulgar o cara. Quem que é o outro podcast? Chama Vettingcast. Vettingcast. É o Renato Bocabella. Legal, é bom incentivar, né? Quem sabe a gente traz o cara aqui também. Não, tem que ter, eu já falei, vocês têm que fazer essa troca. Eles são empreendedor do mesmo jeito, da mesma maneira. Ele vai muito mais para a área do comportamento e da relação, e o Renato totalmente na área de saúde. Mas se você colocar esses dois assim, eles são a mesma pessoa. Vai ser... Cada um de empreendedor. Vocês vão ter uma conversa muito legal. A gente pode até conversar de ouvir junto também, né? Não, vamos fazer trocar isso. as ideias. Vamos fazer isso, bem legal. Agora, a gente começou a ir por um papo, né, da ortopedia, a gente foi enveredando para a parte de qualidade de atendimento e tudo mais, que é super legal, mas vamos voltar um pouquinho para a ortopedia. Quais são os casos hoje em dia que são mais comuns? E depois eu queria entrar um pouco nessa parte, você falou, dos casos que eu mais atendo, muito é na parte genética e não adquirida. Então, como prevenir a parte genética e tal. Mas vamos primeiro nos casos. Qual que é o mais comum? E depois a gente tem que mudar para os outros assuntos. A Agility ainda. Então, seleção o brasileira. site. Site. Nossa, tem muita coisa. Vamos então finalizar. Vamos finalizar a ortopédica, então. Vamos lá. Casos mais atendidos, o que a gente tem que ficar atento? Quais são os sinais de que uma pessoa precisa procurar um médico veterinário para falar da questão de ortopédica? De longe, joelho, eu acho que hoje o que eu mais atendo, pelo menos, que é o que eu tenho mais indicações, patela e ruptura de ligamento cruzado. A patela, a luxação de patela é aquele que é o ganhador, hoje mais até do que casos de displasia comigo em relação a doenças genéticas. Os animais, eles são cruzados. Eu tive casos de criadores pedirem para eu fazer a cirurgia sem raspar o joelho, porque o cachorro, ele ia para uma exposição. Eu falei, esse cachorro tem que ser castrado, não tem que ir para uma exposição. E não foi castrado, e ele foi para a exposição. E eu não fiz sem raspar, obviamente, eu raspei o cachorro. Sim. Não existe fazer uma cirurgia, eu vou colocar em risco a asepsia, por causa... a alopecia? Não. Asepsia. Não raspar, porque não ia dar tempo de crescer para o cachorro poder ir para a exposição. Você tá falando raspar osso, não raspar pelo. Não, raspar o pelo do cachorro. Raspar o pelo do cachorro, para dar tempo de crescer, para ele poder ir para a exposição. Loucura. O cachorro tá fazendo cirurgia de luxação de patela bilateral. Isso é loucura. Por quê? Porque aí é aquele ponto que você ia chegar, que você queria chegar, de como as pessoas escolherem. É muito difícil no Brasil, porque isso é cultural. A maneira como é permitido se criar no Brasil, ela é diferente do que nos países onde essas condições de saúde, elas são mais bem controladas. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu sei de perto, que é da República Tcheca. Aqui no Brasil, como que você faz para você ter um cachorro com pedigree? Você tem um cachorro com pedigree, você tem outro cachorro com pedigree, você tem um canil, você cruza os dois e você tem um outro cachorro com pedigree. Você não precisa de fazer nada. E ok, é o sistema que está funcionando aqui. E aí os títulos, normalmente, agora que aumentou os outros títulos, que são em relação a esportes, está podendo colocar, mas ainda não tem nenhum lugar que você coloca, por exemplo, uma qualificação de saúde. O animal, ele é livre de doenças genéticas. Que seria o mais importante de tudo. Que seria o genótipo, não o fenótipo. Exato. Interessante, hein? Lá na República Tcheca, por exemplo, quando você compra um cachorro, você recebe um pedigree. Ele é um pedigree de posse. Tem tudo que tem no nosso pedigree. A linhagem, tudo certinho. Só que é um pedigree de posse. Eu quero cruzar. Então você abriu um canil e você quer cruzar esse cachorro que você já tem. Tem a parte de conformação também, que eu acho até muito criteriosa, além do que eu acho que seria... Eu acho que você perde, às vezes, um cachorro saudável porque ele tem moreno em pé, tá ligado? Mas não vamos chegar nesse ponto. Mas você tem que fazer, dependendo da raça, um teste de aptidão. Então, o cachorro, ele é um cachorro de pastoreio, ele não precisa ganhar o campeonato de pastoreio, mas ele precisa ter uma resposta de pastoreio. Ótimo. E tem a parte principal para mim, que é a parte de saúde, que é como? O animal, ele tem que ter, ele é um cachorro que tem uma raça que ele tem muita displasia, ele tem que ter uma chapa oficial. Ele é uma raça que ele tem muito problema de cotovelo, que ele tem problema de patela, ele tem que passar por um veterinário e fazer o teste de patela zero. A partir desse momento que você passou por esses critérios, você recebe um pedigree de criação. Mas não tem os exames genéticos? Esses também, que a gente faz? dentre outros. Tá. Estou dando uns exemplos. Vai ter a exigência de cada raça. Mas fora os exames gerais. Que um cachorro só vai poder dar uma cria com pedigree quando você tiver esse pedigree isso que você falou, Ricardo, sensacional, hein? Isso que você falou ainda, você pegar um criador, hoje em dia, que tem um cachorro com pedigree CBKC, outro com pedigree CBKC e acasalar, isso ainda já é um bom criador no Brasil. Já é legal. Eu fui no meu barbeiro essa semana cortar cabelo, e o cara cria cachorro.
Mas é aquela criação de fundo de quintal que você fala, meu Deus. Não, que eu crio o American Pit Monster. Pit Monster, é. Eu falei, mas você tem pedigree? Ele falou, tem. E qual é o pedigree? IBC. Eu falei, você não tem nada, cara. Você faz exame genético? Não. Ou seja, eu tô tentando ajudar o rapaz lá, falei, cria uma outra raça depois, mas vai numa exposição, frequenta mais a CBKC. Então, se a CBKC a gente já acha que está num nível que não se compara com os países europeus, a realidade do Brasil é muito pior. Abaixo. Entendeu? E assim, bem mais abaixo. E é muito abaixo. difícil de você mudar a mentalidade de proprietário e você... mas é aquela pessoa que não sabe muito das coisas. Não, ó, vou dar um exemplo. Meu primo Edu, beijo Edu, piloto de avião, cara, é piloto da Gol, sensacional, um moleque inteligentíssimo, crânio da família, falou pra mim, Rick, eu quero comprar um Spitz. Falei, Edu, calma, vamos procurar, porque Spitz é complicado, não sei o que lá, beleza. 2 dias No depois. dia seguinte ele me mandou uma foto com o Spitz. Olha só que eu Já comprei. marca a cirurgia. No dia seguinte Já ganhou ele um vale de mandou uma foto cirurgia. com o Spitz. Não, mas isso aí é foda. Isso é E é foda. um moleque, meu, que tem todas as informações, ele tem eu do lado dele. Mas isso aí é emocional, aí é complicado. Aí ele passou, né? Provavelmente ele já tinha esse Spitz já na agulha, ele só comentou comigo pra ver o que eu ia falar. Eu falei, o Ricardo vai querer que eu pesquise muito tempo, né? E é difícil, mas assim, hoje o que a gente pode, assim como você falou na hora de você procurar um profissional especialista, você consegue procurar, você não tem garantia, não tem uma garantia que aquele raio-x mesmo é daquele cachorro. Mas se você for por umas indicações, falar, esse cara é idôneo, ele faz as coisas, ele tem uma linhagem boa, já é ok, mas isso já é raro. A pessoa ela não vai nem visitar o canil, a pessoa... A Radica ela fica impressionada. Você vai num posto de gasolina, as pessoas estão vendendo cachorro com pedigree. No posto de gasolina, né? Naquela cestinha. Esse teu Kennel Club aí é um cara com uma impressora, vendendo papel. Isso não é, você está criando, isso é underground, isso não é nada que você está fazendo, entendeu? É muito complicado. Me fala uma coisa, na República Tcheca, um cachorro desses que eles acham que não está com aptidão para reprodução, eles induzem a pessoa a castrar? Eu acho que não é obrigado, principalmente porque castração precoce é algo Não é precoce. Porque isso daí vai ser com 1 ano, né, que eles vão fazer, né, esses exames. Aí já não é precoce mais. Mas normalmente, principalmente por problemas ortopédicos, se castra com 1, 2 anos ou mais, né? Mas eles têm essa tendência de pedir para castrar? Ou só fala, não vai ter pedigree? Ele não vai poder reproduzir com pedigree. Sim. Então isso daí já é meio que uma limitação. Mas é que é outra cultura, né? É cultural, porque não vai ter um cara que vai fazer um papel. Não vai fazer entidade. Então faz o seguinte, pega esse cachorro aqui no teu pedigree. Lá não tem cachorro tem um amigo meu que faz um pedigree diferente aqui. Isso, ou vende mais barato só porque não tem pedigree. Lá não tem cachorro de rua. Quando você encontra os vira-lata, eles sabem qual que é a mistura. Eles já sabem, porque duas raças. Pulou a cerquinha ali, 2 raças. Sim. Não tem cachorro de rua, não tem cachorro de rua. Se você acha um cachorro você tá andando na rua, passa um cachorro, tá falando para e pega, porque ela vai para algum lugar. Você tá falando de um país que estava na cortina de ferro, que teoricamente na Europa nem é tão desenvolvido assim. Exato. Não é o... E ainda assim... Dá de 10 a gente, mas também é um país menor, né? Mas isso daí a gente vai entrar em outro tipo de discussão política. Nossa, quando eu vou pra lá, não dá vontade de voltar. E eu nem tenho síndrome de vira-lata, amo o país, amo representar meu país, mas é muito tenso ver como as coisas não funcionam, né? E a gente tem tudo na mão para as coisas funcionarem, as coisas não funcionam. Não é só na criação de cachorro. Aliás, a criação de cachorro é um negocinho desse tamanho, perto do tanto de coisa que não funciona. Outro dia tava... Isso é verdade. E a gente é muito ansioso também, né? Você vê, a gente quer que muda tudo muito rápido, a gente quer comprar o cachorro mais rápido possível, não quer esperar. O cara faz um governo aí de, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não deu certo, já vamos trocar pro oposto. E não segue uma linha, né? Tudo é difícil. É difícil. Bom, voltando, então... Finalizando ou voltando? Finalizando a parte de ortopedia. Então vamos lá, o que mais tem de cirurgia hoje, problema genético, inclusive os problemas de ruptura de ligamento, que também nem sempre está ligado ao genético, boa parte está, e fratura, né? Então, isso aí é doméstico ou do esporte, a maioria desses problemas? Doméstico. Porque a maioria também nem faz esporte, né? Eu vou te falar, gente, lógico que por eu estar dentro do Agility, boa parte das pessoas do Agility me procuram. Não tem um monte de caso de problema de genético, menos ainda, porque as pessoas procuram normalmente linhagem, principalmente as pessoas já estão há um tempo no esporte, mas mesmo de acidente, né? Os cachorros, eles têm um certo condicionamento. Não tem sobrepeso, tem uma... E também não são... As raças usadas são mais rústicas, né, para esporte. Normalmente é uma raça que ela já vem de uma linhagem, né?
São cães de trabalho. Cães de trabalho. A gente tem uma discussão no adestramento, comportamento, em questões de tipo, que material de coleira utilizar, né? Então, o enforcador é isso, o enforcador é aquilo, o peitoral machuca aquilo. No seu caso, na ortopedia, você pega algum tipo de lesão, por exemplo? É comum acontecer porque usou uma determinada ferramenta que acabou gerando um problema para o cachorro ou não? Você consegue pegar... Vou dar um exemplo. Eu tenho alguns casos de gente que tiveram problema no ombro por causa de peitoral. Sim, que é um peitoral que ele empurra a articulação do ombro. Esse eu não recomendo. E tem gente que fala de Mas como que a pessoa vai saber na loja qual é o peitoral? Não vai saber. Não, sim. Não, mas eu tô falando, você tá me perguntando. Se uma pessoa me perguntar, eu falo, não pode aquele que quando o animal força, ele força em cima da articulação do ombro. Ele tem que cruzar aqui, ó. Tá. Aí tem gente que fala, não, mas o enforcador já era problema cervical. Você pega esses casos, acontece com frequência, seja pelo peitoral, seja pelo enforcador, pelo período de pescoço? Não é algo que, pelo menos, que chega para mim com o histórico já determinado disso. Porém, se o cachorro ele não é apto a andar sem puxar a coleira, se ele anda só puxando, tem que ser um peitoral adequado. Para mim, pelo menos, falando ortopedia, vocês, como adestraram, vocês vão ter outras soluções para isso. Mas você está falando que o cachorro que puxa... Cachorro que puxa não dá para ser no pescoço. Porque isso daí mas vai dar problema. Se você botar o peitoral, o cachorro vai continuar puxando. Aí o ideal seria ensinar o cachorro. Você precisa de uma educação. Mas partindo do ponto que a pessoa não vai corrigir isso, o cachorro puxando o tempo todo com um negócio na cervical, é óbvio que ele vai ter... Não é lógico. Exato, ou mau uso, né? A pessoa que puxa, levanta. É que nem assim, eu acabo entrando também naquela parte do adestramento. Eu acho que existem coisas que são evitáveis e existem coisas que são necessárias. Aí a pessoa acha que você vai pegar o pincherzinho dela e pendurar ela no enforcador. Não, tem um cachorro que ele vai vir te agredir se você não conseguir se proteger. Sim. E aí tem coisas que não tem solução. Não, mas, o cara joga bolinha pro cachorro. Eu vejo os caras jogando a bolinha assim, o cachorro fica pulando, né? Você não joga a bolinha na horizontal, pra frente. Pra mim, o que eu falo é, por que você não sai desse chão duro e não joga a bolinha na grama? É isso que eu falo. Você é outro, entendeu? Não, mas é tudo isso mesmo. É isso, sim. Mesmo no agility, o cara fica jogando a bola pra cima, o cachorro fica pulando igual uma mola, igual um canguru, ele vai se machucar. Joga a bolinha no chão. É lógico que no agility o piso já é adequado. Não tô nem imaginando que piso que ele joga essa bolinha pra cima, no mármore lá, e o cachorro vai se estabacar ainda, né? Joga no cimento da praça, né? Isso é complicado. Bem complicado. Bom, vamos sair do ortopedia, então? Tá quase acabando esse amor do ortopedia. Vamos entrar o quê? Pro agility primeiro? Vamos? Se vocês quiserem. Como é que... Me conta um pouquinho da experiência, cara. Você teve agora, acabou de voltar do Mundial, né? Mas antes do Mundial, você foi um pouco antes e competiu... Eu fiquei um mês na Europa. Eu fiz alguns campeonatos e o campeonato europeu. Então, peraí, o Ricardo casou com uma competidora tcheca. Certo. Tá, quer começar a história de São dois loucos por agility. Então começa daí a parada. Então, você vai começar de antes. Olha, eu fiz agility, vamos resumir a parte de criança. Eu fiz agility criança, que foi naquela que eu acabei virando veterinário. Sim. Parei por 13 anos. Quem falou que o agility não profissionaliza, né? Profissionalizou eu, né? Pro outro lado. Eu fiquei 13 anos parado e na semana que eu fui 5 anos de faculdade e 8 anos no hospital. No hospital eu era sem chance de ir até ir no cinema, que é aquele outro problema veterinário. Na semana que eu saí, eu fui lá. A gente tinha feito, você lembra disso? Eu te chamei para fazer uma propaganda, uma entrevista para falar sobre viagens de cães. Terra, como é que chamava aquele programa? Era um programa de manhã, Terra, né? TV aberta, não era? Daí a gente se reencontrou no programa de televisão. E aí eu chamei você pra gente fazer, porque eu queria conversar. Eu falei, pô, o Dan vai ser que eu tinha te vendido o negócio do site lá. E aí a gente chamei lá, quando voltou, eu falei, eu vou lá no Dan, eu falei, tem um cachorro aí? Eu quero começar a fazer agility de novo. E assim começou meu sonho. A minha sócia tinha um cachorro lá, a Cacá, a gente botou na mão dele e ele começou a fazer agility. E aí começamos, só que eu sempre fui muito competitivo. Mas nível de vamos fazer, eu quero ganhar de todo mundo. E aí a Cacá acabou sendo um cachorro que eu já peguei com 3 anos e meio, não teve base, ela não teve. Aí eu peguei a Lily, que foi minha cachorra, e nesse meio tempo aconteceu um negócio que foi com a Flora, que a proprietária de uma cachorra machucou o pé, tava o Sammy, o filho do Dan, treinando com a cachorra, e aí eu tava esperando para treinar depois, e o Sammy, naquele jeitão dele, ele falou assim, quando esse pé vai melhorar aí, que eu não aguento mais treinar com essa cachorra. Aí eu falei, se ele não quiser treinar, eu treino. E aí ela falou, você quer treinar mesmo? Eu falei, sério? Tipo,
Eu tava com uma cachorra novinha, que eu tava começando, a Cacá que não conseguia ganhar nada, e a Flora era um cachorro que era um avião, né? E pronto já, né? Era só pegar e dirigir. E aí começou numa brincadeira, deu fazendo treino, lá, você não quer competir um dos campeonatos? Que ela ainda competiu o outro. Aí começou que a Flora começou a evoluir, a gente começou a puxar, comecei a ganhar umas coisas, aí chegou na hora da seletiva, e a cachorra não tinha nem pedigree ainda, né? E aí a gente fez o pedigree por juiz de raça, né? O registro inicial lá. O registro inicial. Fez a sorologia e aí ela falou, se você classificar para o Mundial, você vai. Foi 2018. Eu tinha uma torcida isso aí. E aí tava mó galera, tava todo mundo que, eu fui indo e assim, eu acho que o Agility, ele tava num momento, o Agility ele ficou durante muito tempo só as mesmas pessoas. E não chegava ninguém. E aí, de repente, eu cheguei, assim, não é que eu cheguei, eu sou o bonzão e ganhei de todo mundo, não. Eu cheguei lá e todos esses caras que ganhavam tudo me pegaram para criar. Então, o Zé, o Dan, o Sam, o Samir, o Paulo, todo mundo, cada um me dava um pouquinho do coisa, e aí foi que, de repente, eu ganhei essa seletiva. E aí eu fui pro meu... Foi campeão brasileiro também, né? Eu fui campeão brasileiro grau 2, eu não era grau 3 ainda. Eu fui ser grau 3, eu passei pro grau 3 quando foi pra seletiva. Daí a Dani concordou de que você levasse a cachorra dela. E aí rolou, ainda eu ganhei, aí ainda tava ligando pro marido, que era o Cleiton, graças ao Cleiton. O Cleiton falou, você não prometeu que ela vai? Ela vai pro Mundial. Tanto que eu fui pro Mundial com a seleção e ela foi com a família. Foi amigos da família, tudo foi a delegação da Flora, e aí ela me levava lá no dia, eu competia, e foi uma passagem bem legal, a gente zerou as pistas de equipes lá, foi bem legal. E nesse campeonato mundial, no box do lado, tava a República Tcheca. E aí eu olhava, já tinha ela no Facebook. Love is in the air. Love is in the air só do meu lado, né? Que eu olhava pra cara dela, ela com aquela cara de poucos amigos. Assim. Eu chamava ela de poker face, né? Eu passava ela todo sorridente assim no corredor, ela assim, ó. Latino e a... Tipo, meu... Da cortina de Você ferro. se sente um lixo, né? Fala, essa menina, ela tava te dando bola daquele jeito ou não? Não, ela não tava me dando bola. Ela não dá bola, tá ligado? E como é que funciona lá? Aí é um jeitinho nosso, né? Aí a gente foi para um outro campeonato, que era lá na Noruega, e a gente tava numa galera, que a gente tava quase todo mundo da seleção. Ela tava lá, só que assim, ela é uma menina bem independente, tipo, ela tava com os amigos lá, mas ela não tava junto viajando, ela viajou os 2.000 quilômetros sozinha pra lá. E aí eu vi que ela tava fazendo as pistas e ninguém filmava, eu falei, comecei a filmar as pistas dela e mandar pra ela no Instagram, não tinha WhatsApp, óbvio, nada. E aí no Instagram ela falava comigo, obrigado, não sei o que lá. Emojis. Aí eu encontrava com ela no campeonato, puta cara de escudo, caralho. Eu falo pra ela. Aí ela foi começar a conversar comigo. Ela é estranha. Ela foi conversar comigo. Mas aí é dele, é dele. Tem várias pessoas lá que você olha assim, você fala, nossa, essa pessoa ela não gosta de ninguém. Não é que ela não gosta de mim, ela não gosta de ninguém. Só que aí quando você vai falar com a pessoa que tenha. Aí, nossa, a pessoa, puta gente boa. Uma que eu fiquei impressionado que eu nunca tinha conversado foi a Lisa Frick. A Lisa Frick, ela é uma pessoa que quando ela não tá fazendo, ela fica com aquela cara séria dela, e ela anda, e ela tá sempre muito concentrada. Lisa Frick no Agility, ela foi uma lenda, assim. Ela ganhou 4 mundiais. Ela ganhou 3, pulou um, ganhou outro no large, individual, assim. Ela é o Ayrton Senna. Só que ela é amiga da minha esposa, elas são amigas de lá, assim, de tudo. Só que eu nunca tive a oportunidade de conversar. Eu gosto de conversar com todo mundo. E eu falava, nossa, essa menina aí, ela deve odiar todo mundo. E aí é uma pessoa que também, foi uma hora que eu tive uma oportunidade, você encostou do lado, a pessoa começa a falar como se já te conhecesse, assim, é legal. E aí com ela ela começou a falar comigo quando ela tinha certeza que eu não podia mais encontrar com ela, que foi quando eu tava no aeroporto. Aí, só que aí depois disso começou a desenrolar legal, que aí a gente começou a conversar, isso foi em outubro, aí em dezembro, ela era uma pessoa de lá que ela gostava do Brasil. Não sei se agora gosta tanto assim, porque ela viu como que as coisas funcionam. Mas ela gostava. Não, ele quer ir pra lá, ela quis ir pra cá. Ela tinha o sonho de conhecer, já conhecia as coisas do Rio, que ele gosta muito de praia, odeia neve, odeia tudo, por isso que até vamos. E aí ela já veio em dezembro, e aí ela viu o lado do Brasil que todo mundo gosta, né? Que ela chegou em dezembro, a gente foi pra casa da praia de um amigo, puta de uma casa, ano novo, aqueles luau na praia, ela falou, pô, é aqui que eu quero morar, né?
E aí depois a gente namorou 2 anos à distância, coisa que eu nunca acreditei, mas... Não, mas você ia pra cá, ela vinha pra lá. Ela vinha 2 vezes pra cá, ficava 1 mês, 2 meses, que ela tinha um trabalho que fazia, e eu ia pra lá 2 vezes. Eu fui em julho e depois no Mundial ficava... E aí deu 2 anos e aqui estamos. Boa. E a minha história com o Agility no Brasil tem toda a passagem disso, inclusive do quanto que o Dan falava, mano, você nunca vai arrumar uma mulher que vai conseguir te aguentar do jeito que você faz Agility. Que eu sempre fui o loucão, né? Não, porque a pessoa vai abandonar o final de semana, sim, vai viajar, vai subir. Se tem uma pessoa que pensa que nem ele, que vai acompanhar ele, é melhor, né? Sim. Nada melhor do que conseguir no Mundial achar essa pessoa. Não, foi legal. Né? Tem que ser fanático igual, né, meu? Não, se vacilar, ela é mais louca que ele de Agility. Ela é. Mas pra ela... Brava, né? Não, porque ela até vive... Ele, na verdade, ele vive como cirurgião. Ela vive treinando cachorro. Sim. E era o que ela queria, e ela faz isso desde que ela se vê por gente. Ela treina Agility desde os 9 anos de idade. O primeiro mundial dela foi, acho que com 12, 14 anos também, de 20 anos atrás. Ela tem 10 campeonatos mundiais. Nossa. E eles têm uma cultura de Agility competitivo muito forte. Assim. Umas coisas até além do entendível pra gente em relação à competição. Por exemplo, foi uma coisa que eu achei até... A gente estava lá no Mundial de 2019, na Finlândia. E aí, umas amigas dela da República Tcheca, do Lard, a Tereza e a outra Tereza, vamos lá jantar, vamos, beleza. A gente foi para um lugar, e aí tinham 3 meninas do time, e uma não tava. Só que eu sei que a República Tcheca, eles colocam todo mundo no mesmo hotel, fica todo mundo do time no tipo 2 e 2 no mesmo quarto, tudo. Aí eu falei assim, nossa, a outra menina não quis vir, não sei o que lá. Ela falou, não, elas não estão falando com ela. Falei, mas por quê? Ela foi muito mal no time. Eu falei, nossa, imagina se a gente parasse de falar com os brothers, se alguém tivesse sido eliminado, ninguém ia se falar. É incompetente, né? Não, e sério, eles rolam umas tretas, assim, tipo, você devia ter se preparado melhor. Porque você ferrou com a nossa vida. Você ferrou, porque o negócio é muito sério e competitivo. Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo que eu não gosto eu acho que o negócio tem que ficar ali dentro. Eu acho que o negócio... Eu posso estar com você, competir contra você. Pô, aqui a gente compete contra nossos amigos o tempo todo. Eu vou competir contra a minha esposa. Ela vai querer ganhar de mim, eu vou querer ganhar dela, e a gente vai... E assim, só que o negócio pra mim tem que ser ali dentro. Sim. Pra mim, na hora que sai, a gente tem que ser outra coisa. Você vai ter que dormir 4 separados, né? Calçadinho. E como é que foi esse Mundial, Ricardo? Quais foram as novidades, experiências? Foi muito além do esperado de bom pra mim, porque foi um Mundial que teve que ser montado às pressas. Quem não sabe, o Mundial ia ser na Rússia, e aí teve todo esse bloqueio em relação à Rússia, e a Áustria se dispôs a fazer, mas ia ser num lugar menor do que o normal, né? Que foi normalmente uma arena do Campeonato Mundial, é aquelas arenas de hóquei de gelo de 5 mil, às vezes 10 mil pessoas, e muitas vezes no domingo está quase lotado, e essa ia ser uma arena que sentados cabiam 1.200, tudo, mas eu queimei a língua, porque eu falei, eu sou um cara que eu assisto os mundiais passados mais de uma vez, de assistir o mundial inteiro. Falei, se eu chegar nesse mundial e não puder assistir, eu vou ficar muito puto, tá ligado? Se não tiver um lugar para sentar. Mas pelo contrário, foi uma estrutura sensacional, um lugar muito legal. E foi muito legal ver que eles não ficaram parados na pandemia, né? Os caras continuaram treinando e treinando muito bem. O nível... A gente achou que a gente ia se ferrar mais do que a gente foi bem. Foi um nível muito, muito alto dos caras. Mas eu acho que o Brasil, nessa participação, foi muito além, acho que até do que a gente esperava. Muito além até do que a gente esperava. A gente teve algumas demonstrações no europeu, de alguns cães que já tinham se sobressaído, além do que coisa, a minha Kiss, tudo. Mas eu acho que, inclusive as pessoas dos outros países vindo falar assim, porque o Brasil, ele chegou no primeiro dia, já colocou 3 zerados por equipes no Large. Ficou em sexto lugar. Ficou em sexto lugar. 30 e poucos países. Aí o Mid foi lá e já pegou e colocou um 3º lugar. E foi um negócio que você vê, a gente... É duro pra gente fazer a gente. Por exemplo, os caras acabaram o Mundial na semana retrasada, na semana passada eles estavam num puta campeonato gigantesco, os caras competindo contra eles, e a gente, tipo, vai ter prova daqui a pouco. A gente, dentro do que a gente tem de ferramenta, de possibilidade, principalmente pela proximidade, eu acho que a gente fez um Mundial memorável, assim, de dar pra
Deu gosto de ver. Não, vocês Deu estavam gosto de ver, até porque a gente achou que os cães andando bem mais lento que os de lá e não andaram. Não. E a condução não tem um exercício, um movimento que a gente não sabe fazer direito. Eles vêm com uma estrutura toda montada, lógico que facilita muito pela proximidade, mas é uma estrutura onde os caras eles chegam lá focados no Mundial e tem as pessoas em volta fazendo. Esse ano a gente teve, eu acho que uma atitude de equipe muito boa. A gente, começando até pelo, parece que pode falar pouco, não estou falando para puxar, mas o Gustavo ele fez o nosso patrocínio de uniformes. A gente não ia chegar com todo mundo daquele jeito, todo mundo uniformizado, todo mundo certinho no coisa. Por quê? Porque o nosso uniforme ele já está aí faz 3 anos, tem gente que tem uma parte, tem gente que tem outra. A gente ia entrar como vários outros. A gente teve uma estrutura, um começo de estrutura que já foi legal. A gente ficou quase todo mundo no mesmo hotel. A Soraya acabou chegando depois, que teve um negócio dos convites que acabou ficando. Mas eu acho que a gente vai ficar cada vez melhor, melhorando tecnicamente. A gente fala que isso... Querendo ou não, no Brasil, a gente tem que correr por fora, não adianta a gente ficar esperando que a estrutura do Agility do Brasil nos traga o... Não, quem vai querer competir naquele nível, você vai ter que investir em você mesmo, você vai ter que investir em viagens, você vai ter que investir em seminários, você vai ter que investir em cão, você vai ter que conseguir, mas eu acho que essa demonstração que a gente teve lá nesse campeonato, ela ajudou muito as pessoas falarem, porra, dá pra gente olhar para a seleção, porque na minha época de criança, era um sonho você ser da seleção. As pessoas almejavam, as pessoas, nossa, será que um dia eu vou ser da seleção? Hoje em dia, às vezes a gente tem que convidar pessoas e as pessoas negam. Entendeu? Porque tem a questão do custo, não é só a pessoa. Classificar já não é fácil. Sim. A nossa sorte é que os condutores top, os condutores bons, eles têm um nível... socioeconômico cultural que consegue levar eles para lá. Porque não tem nenhuma ajuda, entendeu? Teve uma ajuda esse ano. Não, muito obrigado. A gente já teve ajudas, espero que no próximo a gente consiga de novo. A gente já teve ajudas mais graúdas, assim, que ajudaram. Você fez umas coisas absurdas. Era outras épocas. Nos últimos, sei lá, 10 anos, as coisas ficaram bem mais difíceis pra gente. O Dan já fez a seleção viajar com tudo pago. Quando ele estava no meio do negócio. Mas eu acho que a gente tem que buscar isso, porque, ok, mudaram os tempos e tudo mais, mas eu acho que é viável. Mas ainda. é porque aquilo que a gente conversou é um produto vendável e é um conteúdo muito bom de você exibir de determinadas maneiras. Só que isso tem que ser visto como um produto. Sim, porque, por exemplo, olha, pra gente foi muito legal, porque muitas pessoas procuraram a gente no particular, pelo Instagram e tudo, falando, Gustavo, mas como que é? Onde que eu treino? Como que eu faço? O que é o Agility? Dá para treinar em casa? O que eu preciso ter de preparação? Para o cachorro é bom? Eu acho que é pouco explorado, talvez. E eu entendo que a maior dificuldade é o que a gente sempre fala, não tem em São Paulo na escola. Então, e tem pouca informação online também. Sim, tem pouca informação online. Bem complicado. Mas eu acho, voltando assim, eu acho que o Agility ele é uma ferramenta boa de venda para muita coisa. É que o mercado ainda não percebeu, entendeu? Se a gente tivesse mais apoio de algumas marcas, as marcas iam vender mais. Porque elas poderiam também usar. Quando a Pedigree bancava tudo, a gente fazia demonstração em supermercado e vendia mais Pedigree no supermercado. Mas eu acho que antigamente o caminho da demonstração de uma prova num lugar público, ele era um alcance ok, porque não existia esse boom de internet e de acessos. Hoje, para você colocar, sei lá, não vou nem falar 1000, vou falar 200 pessoas para assistir uma prova de agility, é um parto. É um parto. Mas se você fizer um negócio bem produzido, para você ter 2.000 acessos, é simples. E é aí que a gente chega nas marcas. Não precisa que as pessoas estejam em loco. E para as marcas... Se a marca e se o esporte aparecer no celular das pessoas, tá bom. Sim. E para mim é um negócio assim, muitas marcas investem uma grana para criação de conteúdo. Isso é um conteúdo que ele já está lá criado. Sim. É só você conseguir captar ele de uma maneira adequada, conseguir falar com a pessoa de uma maneira adequada, e essa marca já consegue usar. E o Agility, ele dá um upgrade, não só na relação do dono com o cão, dá um upgrade na vida de ambos, entendeu? Essa pessoa se torna um treinador, essa pessoa sabe escolher um bom veterinário, um bom pet food, um bom prestador de serviços, leva mais bem-estar
Sim, do cachorro, sim. entendeu? E a gente estava conversando antes até de ser pouco explorado na parte de business, porque não é um negócio com investimento inicial absurdo, que ele pode ser assim como muitas pessoas largam a profissão que ele se formou na universidade para ser adestrador, você deve conhecer uma série desses dentro dos seus... É um negócio que pode ser um empreendimento também, a parte do agility, que vai ser bom para todo mundo. Sim, sem dúvida. Bom, vamos para o último assunto, Vamos, que é a questão do seu... O que é? É um blog? É um site? É um um portal? É um portal. Cachorrogato.com.br. Esse foi uma aposta, eu acho que a gente sempre tem que... É verdade, a gente sempre tem que diversificar. Eu estava numa época que eu estava com 2 amigos que eles estavam... um estava voltando de fora e ele cuidava de um site de casamentos nessa parte disso daí. Eu estava com outro amigo que ele era especialista em marketing daqui e a gente acabou decidindo montar uma empresa juntos. E a única maneira que eu ia poder ajudar, se eu não era tão bom assim de tecnologia, era se isso daí fosse virado para pets. A gente montou um portal e ele acabou funcionando como uma ferramenta durante um tempo para trazer clientes, que você até teve isso daí como contratado. Só que aí a gente entrou no impasse entre tecnologia e o mercado pet, que o grande calcanhar dele foi as pessoas não saberem trabalhar com lead online. Então a pessoa ela recebia um orçamento, ela queria conversar, responder esse orçamento no dia seguinte, na semana seguinte, e acabou que ficou ficando só por um portal. Eu coloquei ele lá, era só mais por uma coisa de... Hoje a gente está... Mas é um portal grande. Mas ele existe. Hoje a gente tem um... Hoje ele está com 300 mil acessos por mês. Acessos por mês. A gente chegou a ter 2 milhões de acessos por mês. É bastante, 300 mil acessos por mês é bom. A gente... Hoje ele virou um portal de conteúdos. A gente vende AdSense e a gente vende propaganda. Vende outra coisa. Mas ele era uma ferramenta que era para ter... Sabe aquela empresa que era para você ter explodido? E ele ainda está numa coisa. Mas eu acho que ele precisaria de um pouco mais de tempo e de investimento para evangelização no mercado, mas ele está lá ainda e a gente já conversou uma vez. Então eu lembro, e eu acabei esquecendo disso. Vamos sair daqui, a gente conversa. Vamos conversar, porque eu acho que... Porque tá vivo ainda, tá lá. Tá vivo, e inclusive para isso daqui é um negócio que funcionaria muito bem. Cara, imagina a gente começar a divulgar lá uns trechos nossos ali. Um trecho, isso daí dá para trabalhar. Vamos conversar depois, vamos ver o que dá pra gente fazer. Legal. Cara, muito bacana. Mais alguma coisa que a gente acabou não perguntando que você queria falar, que você acha importante, seja da ortopedia, da agility ou do portal? Eu acho que o principal que a gente pode falar da ortopedia é procure informações. Não acredite na primeira coisa que você ouvir. Você tem... Não é porque você está pagando caro que você tem um serviço bom. Muitas vezes serviço muito barato não vai ser bom e você vai conseguir pegando opiniões, buscando informações em relação ao tipo de profissional, ao tipo de lugar onde o seu animal vai ser operado e principalmente, que eu acho que o maior público daqui é o proprietário, não é tão o veterinário, né? Siga o tratamento. Não procure o problema na qualidade técnica do que aconteceu. Veja se o problema não é você, porque para mim, hoje eu acho que eu tenho você vê mais problemas em relação ao cuidado do que em relação à técnica em si. E é isso aí, obrigado pelo papo, foi muito bom conversar com vocês, foi legal poder passar um pouquinho da minha história e outras vezes a gente pode estar aí para conversar outras coisas. Boa, maravilha, legal, brigadão, foi ótimo. E pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentar, compartilhar. Se tiver algum trecho que você ficou com dúvida, manda pergunta. Se tiver alguma pergunta que depois você quer que a gente faça para o Ricardo de alguma forma, a gente responde para vocês. Então, participem, por favor. É isso aí. Valeu, Rica. Obrigado. Boa. Valeu. Obrigado. Boa, Rick Martin. Nós. Muito bom. Mais um. Mais um. Valeu. Mais um para conta. Valeu, pessoal. Nós. Tchau, tchau. Até mais. Top.